Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Melhor aluno, experiência de ocupações infinitas. Capítulo 201, Problema Fatal. Li Shengian olhou profundamente para a repórter com olhos frios. Ela queria usar essa pergunta para mandar Li Shengian para o abismo. Ela estava linda e sexy, mas na verdade estava atrás da vida dele. Se ele não prestasse atenção, a pergunta dela poderia custar-lhe a vida. No entanto, Li Shengian não entrou em pânico. Isso porque ele já havia considerado esses problemas cuidadosamente. Se ele não tivesse considerado as questões trabalhistas e outros problemas sociais que poderiam ser causados pelo software inteligente, ele não teria ousado anunciar esses softwares avançados. Senhora, a questão que você levantou agora é algo que eu queria contar a todos. Na verdade, sei que muitas pessoas estão preocupadas com o facto de, quando o software automatizado for utilizado em grande escala, quando as fábricas automatizadas aparecerem em grandes quantidades, muitos trabalhadores serão despedidos e muitos profissionais de indústrias relacionadas perderão seus empregos. Sem emprego não há comida. Quando um grande número de trabalhadores é despedido, isso irá inevitavelmente causar um grande número de problemas sociais. O olhar de Li Shengian percorreu o auditório e descobriu que todos estavam muito solenes. Então, ele continuou a falar. O primeiro ponto que quero expressar é que o desenvolvimento da tecnologia é imparável. Quando a máquina a vapor foi inventada, muitas pessoas temiam que a máquina a vapor, um monstro com imensa força, tirasse todos os empregos. Mas agora sabemos que isso não aconteceu. Quando o motor foi inventado, muitas pessoas também estavam preocupadas com a possibilidade de perderem o emprego. Devido ao avanço da tecnologia, um grande número de pessoas comuns perderia seus empregos. Essas coisas também não aconteceram. Quando os computadores foram inventados, muitas pessoas temiam que estas ferramentas avançadas eliminassem empregos. No entanto, a realidade é que o aparecimento de novas ferramentas não eliminou os nossos empregos. Isso apenas criará novos empregos. A história ensinou-nos que todos os esforços para impedir a chegada de novas tecnologias acabarão por falhar. O avanço da tecnologia é a direção da história. É uma tendência imparável. O software CAD de construção inteligente irá de fato reduzir o número de projetistas, mas um novo emprego já foi criado: engenheiros de construção e gerenciamento. Os projetistas podem se transformar em engenheiros de construção e gerenciamento e fornecer serviços individuais aos construtores. Em termos de projeto mecânico, os projetistas mecânicos podem se transformar em projetistas de simulação. Embora o software CAD mecânico inteligente possa projetar automaticamente, ainda requer muito esforço do projetista para projetar máquinas avançadas e eficientes. É claro que com certeza haverá um grande número de designers que serão eliminados na popularização do software. No entanto, tenho certeza de que depois que os projetistas excepcionais tiverem o software CAD inteligente, eles romperão com o trabalho repetitivo e se concentrarão em projetos pioneiros. Eles definitivamente nos trarão produtos melhores. O segundo ponto que quero dizer é que as fábricas automatizadas não serão popularizadas por enquanto. A função de design automatizado de fábricas automatizadas apoiará apenas a indústria de alta tecnologia por enquanto. Por enquanto, não apoiará as indústrias tradicionais. De acordo com os cálculos da nossa equipe de profissionais, na indústria de alta tecnologia, as fábricas automatizadas podem aumentar a eficiência, reduzir os custos de produção e, finalmente, diminuir o preço dos produtos. No entanto, nas indústrias tradicionais, o uso da produção automatizada não aumentará muito a eficiência. Na verdade, aumentará os custos de produção. Na verdade, este foi o compromisso de Li Shengian com a situação atual. Como dissera a repórter loira, se todo o trabalho fosse feito por computadores e máquinas, o que aconteceria aos trabalhadores? O que as pessoas comeriam sem emprego e sem fonte de renda? Quando eles não conseguiam nem comer até se fartar, algumas coisas terríveis aconteciam. Esta definitivamente não foi uma declaração alarmista. Depois que essas coisas acontecessem, seria bom para Li Shengian? Isso beneficiaria a Divine Dragon Software Company? Não. Um ambiente e uma sociedade estáveis são os alicerces do desenvolvimento empresarial. Este também era o ambiente que a Divine Dragon Software precisava. Se o mundo se tornasse caótico, não seria bom para ninguém. Portanto, após consideração cuidadosa, Li Shengian limitou a capacidade do software CAD automatizado de fábrica. O software CAD de fábrica automatizado fornecido ao mundo exterior serviu apenas a empresas tecnológicas e de capital intensivo que não exigem muita mão de obra. Depois de ouvir o que Li Shengian disse, muitas pessoas suspiraram de alívio, especialmente o acadêmico Lin Ku. Seu coração, que já estava na garganta, finalmente relaxou. Li Shengian, esse garoto, fez a coisa certa desta vez. O mundo pertence aos seres humanos e o desenvolvimento da tecnologia é para servir os humanos. Se uma tecnologia for inventada e não beneficiar a maioria das pessoas, ela só poderá ser deixada de lado ou usada experimentalmente. Com sua experiência, ele naturalmente entendeu que o que Li Shengian disse agora não era verdade. A eficiência de produção e o custo das fábricas automatizadas eram mais vantajosos do que as fábricas tradicionais em todos os aspectos. Era óbvio que Li Shengian havia descoberto o cerne do problema. O software CAD automatizado de fábrica parecia de última geração e era simplesmente inacreditavelmente avançado. Mas na realidade, esta coisa era uma armadilha. Além de demonstrar a formidável habilidade de programação de Li Shengian, basicamente não tinha muito propósito. O software CAD automatizado da fábrica era muito avançado. Os outros países proibiriam definitivamente o direito de uso do software exportado pela Divine Dragon Software Company.
Ao mesmo tempo, a fim de estabilizar o emprego, outras indústrias definitivamente não permitiriam o uso de software CAD automatizado de fábrica. O software CAD automatizado de fábrica era realmente muito poderoso, mas não importa quão poderoso fosse o software, ele precisava ser colocado em uso. Obviamente, com a situação atual do mundo, não havia utilidade para software CAD automatizado de fábrica. O diretor Wu também deu um suspiro de alívio e elogiou secretamente Li Shengyan, esse garoto. Ele não apenas tem um conjunto de habilidades de desenvolvimento de software, mas também tem um bom senso em outros aspectos. Este oriental astuto. O software que ele trabalhou tanto para desenvolver não é para promover e ganhar dinheiro? Na verdade, ele desistiu das fábricas tradicionais. A resposta de Li Shengyan foi impecável. Foi impecável. No entanto, a repórter loira não acreditava que Li Shengyan tivesse despendido tanto esforço para desenvolver um software tão poderoso apenas para se exibir. Esta é a minha resposta. Depois que Li Shengyan terminou de falar, ele olhou para o diretor Wu. De acordo com o combinado, ele responderia apenas 3 perguntas. Faltava mais um. O diretor Wu acenou com a cabeça e olhou para os repórteres que levantavam as mãos. Li Shengyan olhou para o telefone novamente. Coincidentemente, a tela do seu telefone também se iluminou. Uma linha de palavras apareceu em seu telefone. O projeto Grande Inundação começa oficialmente. Capítulo 202. Extorsão do juízo final. Surto do vírus. Neste momento na internet, um dado especial se espalhou por todos os dispositivos. Quer fosse Windows, Apple, Linux ou até mesmo Divine Dragon System, esse código especial estava lá. Esse código dócil e aparentemente normal evoluiu lentamente enquanto Li Shengyan fazia seu discurso, e automaticamente começou a operar em todos os sistemas de computador. No momento seguinte, o código revelou suas presas ferozes. Este código explodiu e matou o processo Guardian do sistema. Em seguida, substituiu e obteve o mais alto nível de autoridade do sistema. Então, todas as unidades computacionais do computador foram invocadas por este código. Para computadores comuns, eles se tornaram incrivelmente lentos e não conseguiam funcionar. Para os servidores, isso foi simplesmente um desastre porque consumiu todos os recursos do sistema e o processo de serviço do servidor foi desligado. Em um instante, toda a internet entrou em colapso. O servidor de nomes de domínio, o recurso mais básico da internet, ficou incapacitado. Depois que o servidor de nomes de domínio foi incapacitado, todos os nomes de domínio dos sites não puderam ser resolvidos e, portanto, não puderam ser acessados. No entanto, se o endereço IP de um site fosse conhecido, ele ainda poderia ser acessado através do endereço IP. Logo depois disso, o código continuou a se espalhar. Todos os servidores conectados à internet perderam a capacidade de serviço por causa deste código. Desta vez, nem mesmo o método de acesso ao endereço IP funcionou. As variantes Windows, Apple, Linux e Linux do Android eram controladas por este código. Meu Deus, o que diabos está acontecendo? Levei um dia para escrever o artigo e não o salvei. Agora tudo se foi. Depois que Gao Avin descobriu a situação no computador, sua primeira reação foi que se tratava de um vírus. Ele desconectou o cabo de rede sem hesitação. Ele era um entusiasta da informática e tinha um conhecimento especial sobre software e hardware. Rápido, desligue o computador e desconecte o cabo de rede. Há um vírus cibernético invadindo nosso computador. Então, Gao Avin ligou cuidadosamente o computador novamente. O que é isso? Quando o computador foi ligado novamente, Gao Avin ficou pasmo ao perceber que os arquivos do computador ainda estavam lá, mas nenhum deles poderia ser aberto. 0,01 Bitcoin? São $2.400 do dragão divino. Foda-se, é ransomware novamente. Neste momento, Gao Avin lembrou que da última vez que o vírus da extorsão causou estragos, várias empresas lançaram ferramentas especiais de extermínio. O vírus de extorsão no último ataque era muito poderoso e ainda assim foi eliminado. Não acredito que este vírus possa resistir ao software antivírus. Vou baixar a ferramenta antivírus especializada do software antivírus e eliminá-la. Droga, por que não consigo ficar online? Gao Avin ficou pasmo novamente porque percebeu que não conseguiria ficar online. Então ele tentou de tudo. Um computador recém-configurado foi instantaneamente infectado pelo vírus e não pôde ser usado. Ele queria baixar a ferramenta antivírus especial com seu telefone, mas percebeu uma situação assustadora. Seu celular não conseguia ficar online. Ele não só não conseguia ficar online com seu celular, mas também não conseguia fazer ligações ou enviar mensagens. Os documentos armazenados em seu telefone também foram bloqueados como os do computador. Ele não conseguia abri-los ou verificá-los. Se ele quisesse remover o bloqueio, teria que pagar um resgate em moeda virtual. Toda a internet entrou em colapso. Neste momento, Gao Avin finalmente entendeu o que estava acontecendo. Os fornecedores de sistemas operacionais certamente resolverão o problema atual o mais rápido possível. Quem resolver o problema primeiro ganhará o próximo usuário. Porém, como toda a internet entrou em colapso, Gao Avin não se preocupou porque isso certamente atrairia a atenção de todos os países e empresas. Somente os problemas que todos valorizavam seriam resolvidos rapidamente, por maior que fosse o problema. Para os usuários individuais, o colapso da internet e a impossibilidade de usar produtos eletrônicos fizeram com que se sentissem péssimos. Os usuários comuns depositam grandes esperanças em empresas como Windows, Apple e Linux. O vírus desta vez foi simplesmente um desastre terrível. Isso porque desta vez até os computadores de trabalho das 3 empresas foram infectados pelo vírus. Ao mesmo tempo, eles tentaram o seu melhor, mas não conseguiram matar o vírus em seus computadores de trabalho. Até eles se tornaram alvos que precisavam ser salvos. Maldito hacker! Não me deixe saber quem você é, ou eu definitivamente vou te matar. Use os computadores de backup nas reservas da empresa. Isole completamente a rede internamente e use os discos de sistema e software dos quais foi feito backup anteriormente.
Uma grande empresa como a Windows tinha recursos muito profundos. Em resposta a uma possível crise, montaram uma rede completamente isolada da internet e armazenaram vários computadores para trabalhos de emergência. Foi para que, após um grave incidente com vírus, eles pudessem lidar com isso imediatamente e recuperar a capacidade de trabalhar. Pague o resgate ao maldito hacker. Temos que restaurar imediatamente a nossa capacidade de trabalhar e normalizar os nossos computadores. Temos que matar o vírus de extorsão para usuários do Windows antes que a Apple e o Google façam isso. Apple, Google, Linux Foundation e outras superempresas relacionadas ativaram seus planos de emergência e começaram a lidar com o incidente do vírus. Neste momento, uma linha de palavras apareceu em todas as telas infectadas. Sou Cerberus, o criador do vírus da extorsão do juízo final. Você só tem 12 horas. Depois de 12 horas, se você ainda não pagou o resgate, apagarei todos os dados do equipamento que não pagou o resgate. No auditório da Divine Dragon University, o diretor Wu acabará de escolher um repórter da estação de televisão nacional. Os 4 computadores que Li Shengyan usou para demonstrar estavam todos conectados à tela grande, ocupando 4 cantos da tela grande. Olá, senhor Sou Shenyao, repórter da estação de televisão nacional. A Divine Dragon Software Company alcançou conquistas mundialmente famosas e atualmente está no auge da indústria de software. Já se tornou líder na indústria de software. Quero perguntar o que você pensa sobre a direção futura da empresa. Por favor, conte-nos tudo. Os olhos de todos estavam voltados para Li Shengyan novamente. Só então, o vírus estourou. Antes que Li Shengyan pudesse dizer qualquer coisa, 3 das 4 telas grandes congelaram. Então, as telas ficaram em branco. Windows, Apple e Linux foram todos afetados. Além disso, não houve aviso prévio. Quando os computadores foram reiniciados, todos os arquivos foram bloqueados e não puderam ser abertos. Apenas o Divine Dragon System tinha uma notificação na interface quando o vírus invadia. Um programa malicioso foi detectado. O programa malicioso está no sistema de controle, o programa antivírus está sendo ativado, o mecanismo sandbox está sendo ativado imediatamente. A ocupação dos recursos do sistema começou a disparar, atingindo diretamente 100%. No entanto, após 30 segundos, a operação do sistema Dragão Divino tornou-se normal. O vírus foi isolado e está rodando no programa sandbox. O vírus é extremamente malicioso. Recomenda-se excluí-lo completamente. Sim, não? Ao mesmo tempo, na tela ocupada pelos outros 3 computadores, uma linha de texto vermelho piscava e ocupava a maior parte da tela. Sou Cerberus, o criador do vírus da extorsão do juízo final. Você só tem 12 horas. Depois de 12 horas, se você ainda não pagou o resgate, apagarei todos os dados do equipamento que não pagou o resgate. Capítulo 203. Dúvida. Por que não há sinal no meu celular? Por que não posso ligar? Também não consigo enviar mensagens. Nesse momento, alguém percebeu que não conseguia fazer ligações nem enviar mensagens no celular. Não consigo ficar online com meu telefone. Então, alguém percebeu que não conseguia ficar online com seu celular. O que há de errado com meu celular? Não consigo abrir o álbum de fotos e os documentos. Oh meu Deus, meu celular parece estar infectado também. Alguém tentou abrir o álbum de fotos e os documentos. Uma janela apareceu solicitando um resgate em moeda virtual dentro de um prazo. Se o resgate não fosse pago em dia, todas as informações de seu telefone seriam excluídas e não poderiam ser restauradas. Algumas pessoas tinham documentos muito importantes salvos em seus telefones e suor escorria em suas testas. Todos, por favor, fiquem quietos. O diretor Ui disse solenemente. Acabei de receber a notícia de que uma invasão do vírus do 11 da Extortion vírus ocorreu em todo o mundo. Atualmente, quase todos os computadores e telefones estão infectados com o do 11 da Extortion vírus. Todos os documentos não podem ser usados. Além disso, o que é ainda mais assustador é que os servidores de nomes de domínio também estão infectados com o do 11 da Extortion vírus. Ele não pode fornecer serviços de resolução de nomes de domínio, fazendo com que todos os sites fiquem inacessíveis. Ao mesmo tempo, os servidores de distribuição de endereços IP também estão infectados com o vírus e não podem fornecer serviços de distribuição de endereços IP. Qualquer serviço que dependa da internet deixará de funcionar. Como resultado, não podemos usar nossos telefones para nos comunicar ou navegar na internet. Mas não se preocupem, pessoal. Todos os engenheiros de segurança cibernética do mundo estão fazendo o melhor que podem. Acredito que o vírus será eliminado em breve. Depois que o diretor Wu terminou de falar, ele estava prestes a permitir que os repórteres continuassem fazendo perguntas. Como a internet havia perdido sua função, a transmissão ao vivo não pôde continuar. Ele só poderia se contentar com a segunda melhor opção, que era gravar os procedimentos e transmiti-los mais tarde, depois que a internet fosse restaurada. Não, nem todos os equipamentos estão infectados. O sistema Dragão Divino usado por Li Shengyan não foi infectado. O vírus foi até morto pelo sistema. Neste momento, alguém disse em voz alta. Meu celular Long Yao geração 3 também não está infectado. Neste momento, uma comoção irrompeu na multidão. Meu celular Huawei Breakthrough Generation 1 também não está infectado. O repórter estrangeiro que havia sido repreendido pelo diretor Wu ouviu a discussão no meio da multidão. Ele olhou para a cena e um pensamento passou por sua mente. Ele pensou em uma possibilidade. Parecia ter descoberto a verdade e seus olhos brilhavam de entusiasmo. Apenas equipamentos que usam Windows, Apple, Linux e variantes do Linux estão infectados.
Quem se beneficiará mais quando o Windows, a Apple e o Linux estiverem com problemas? É a Divine Dragon Software Company. Este vírus foi definitivamente desenvolvido pela Divine Dragon Software Company para atacar concorrentes e aterrorizar os usuários para que migrassem para o Divine Dragon System. Imediatamente, o repórter estrangeiro questionou em voz alta: Senhor Lee, quero perguntar por que os outros sistemas estão infectados com o vírus, mas o seu sistema Dragão Divino não está? Depois que o repórter estrangeiro disse isso, o auditório originalmente barulhento ficou em silêncio instantaneamente. Na verdade, quando viram nas telonas que os outros sistemas estavam infectados com o vírus, mas o sistema do Dragão Divino não, muitas pessoas ficaram intrigadas. Quando todos perceberam que os telefones Android e Apple estavam infectados com o vírus, mas os telefones que usavam o Divine Dragon System não estavam infectados, eles ficaram desconfiados. Por que os outros sistemas foram infectados com o vírus, mas apenas o sistema Dragão Divino foi poupado? Será que este vírus foi desenvolvido pela Divine Dragon Software Company? Muitas pessoas tiveram esses pensamentos. Não apenas as pessoas comuns tinham dúvidas em seus corações, mas até mesmo os especialistas no palco tinham dúvidas escondidas no fundo de seus olhos. Isso ocorreu porque o surto do vírus distorção do juízo final só foi benéfico para a Divine Dragon Software Company. Li Shengian olhou friamente para o repórter estrangeiro. Senhor repórter, não diga bobagens. Como eu disse há pouco, alegações infundadas não têm sentido. Se você me incriminar novamente, com certeza irei processá-lo por calúnia. Enquanto um incidente de vírus acontecer no mundo online, você me culpará imediatamente. Isso é simplesmente uma piada. Você vai me culpar quando fez um teste de paternidade e percebeu que seu filho não era seu filho? O repórter estrangeiro ficou visivelmente chateado ao ouvir as palavras de Li Shengian. Li Shengian olhou para ele e continuou. Todos querem saber por que o sistema do Dragão Divino não está infectado com o vírus? Vou explicar brevemente. Por ser muito complicado, nem todos vão entender. Na verdade, nenhum vírus pode infectar o sistema Dragão Divino. Isso ocorre porque o Divine Dragon System criará um espaço operacional para cada software. Este espaço é uma caixa de areia. A operação de qualquer software e a operação do vírus será estritamente limitada à sandbox. É equivalente a estar fisicamente isolado do mundo exterior. No sistema Dragão Divino, existe um mecanismo integrado de avaliação de segurança em nível de inteligência. Quando um vírus opera, o sistema detectará a anormalidade na sandbox. A caixa de areia que originalmente era impossível de romper será reforçada novamente. O mecanismo Sandbox é o principal mecanismo de segurança do sistema Dragão Divino. Ele pode resistir a qualquer ataque de vírus. O mecanismo Sandbox não está apenas incorporado na versão para computador, mas também na versão para servidor do Divine Dragon System. Também existe na versão móvel do Divine Dragon System. É por isso que os computadores e telefones instalados com o sistema Dragão Divino não foram infectados. Esta também é a razão pela qual o sistema Dragão Divino é imune a qualquer vírus, disse Li Shengian com confiança. Depois que Li Shengian terminou de falar, as dúvidas nos olhos de todos diminuíram imediatamente. De acordo com Li Shengian, o sistema Dragão Divino era imune a todos os ataques de vírus. Nenhum vírus poderia atacar o sistema Dragão Divino. Era normal não estar infectado. Isso não foi direcionado especificamente ao atual vírus de distorção do juízo final. Com esta explicação, a suspeita da Divine Dragon Software Company foi instantaneamente reduzida em mais da metade. Não importa como você explique, você não pode explicar nada. Neste incidente do vírus do Wednesday, a Divine Dragon Software Company será a maior beneficiária, rugiu o repórter estrangeiro com raiva. Agora há pouco, ele foi alvo da piada de Li Shengian quando fez a analogia. Agora, seu coração estava cheio de raiva e ele só queria contra-atacar e se vingar. Senhor repórter, estou começando a duvidar de sua identidade como repórter. Li Shengian olhou friamente para o repórter estrangeiro. Esta é minha identidade. O repórter estrangeiro não recuou e mostrou sua identidade de repórter. Então, como um galo que venceu uma batalha, ele disse arrogantemente e em voz alta: Senhor Lee, por favor, não evite minha pergunta. Por favor, responda minha pergunta diretamente. Todo mundo está esperando pela sua resposta. Você é simplesmente um idiota. Você realmente disse que nossa Divine Dragon Software Company se beneficiará com isso? Os servidores de distribuição de endereços IP e os servidores de nomes de domínio não estão funcionando. A internet não pode funcionar. A Divine Dragon Software também é uma empresa que depende da internet. Em particular, quase todos os nossos softwares são baseados na internet. Há um problema com a internet e por isso todo software fornecido pela nossa empresa não funciona. A Divine Dragon Software Company sofrerá perdas maiores do que as outras empresas por causa disso. E você realmente disse que a Divine Dragon Software Company será a que mais se beneficiará com isso? Não sei como você chegou a essa conclusão ilógica. Talvez a lógica e o sistema de conhecimento do seu Sunset Empire sejam diferentes dos nossos? Deixe-me dizer, neste assunto só existe um verdadeiro aproveitador, e esse é o hacker, Cerberus. Os outros são todos perdedores. Li Shengian falou sem rodeios em um tom frio e severo. O repórter estrangeiro ficou furioso e seu rosto ficou vermelho. Ele ficou tentado a correr e lutar contra Li Shengian. F***, seu maldito macaco amarelo, como ousa me insultar? Os dois seguranças ao lado dele viram que algo estava errado. Ao sinal do diretor Wu, eles o levantaram como se ele fosse uma garota e cobriram a boca do repórter estrangeiro com força antes de trazê-lo para fora. Li Shengian parecia estar repreendendo o repórter estrangeiro, mas na verdade ele estava conversando com todos no auditório. Depois que todos ouviram as palavras de Li Shengian, eles pensaram sobre isso com cuidado e perceberam que o que Li Shengian disse realmente fazia sentido, principalmente na situação atual em que a internet não podia ser usada normalmente. As restrições à Divine Dragon Software Company foram na verdade as maiores.
Para os sistemas de outras empresas onde a internet não está disponível, eles podem ser reinstalados via CD-ROMs e drives USB. Quanto ao Divine Dragon System, o método de instalação atual era baixá-lo através do site oficial e instalá-lo através do software de migração com um clique. Agora que a internet foi cortada, não foi possível baixar o software de migração com um clique. Mesmo que tenha sido baixado, não poderá ser usado. Mesmo que o sistema Dragão Divino fosse imune ao vírus, ele não poderia ser promovido. O diretor os gesticulou para que o repórter da estação de televisão nacional continuasse. Porém, por causa do vírus, ele realmente queria encerrar esta coletiva de imprensa o mais rápido possível e trabalhar para eliminar o vírus. Os outros especialistas no palco tiveram o mesmo pensamento. Originalmente, muitas pessoas estavam muito interessadas nas perguntas e respostas de Li Shengyan, mas por causa do vírus, todos sussurravam com preocupação em seus rostos. A atenção deles já havia mudado. Na sociedade moderna, tudo estava interligado. Muitas coisas dependiam da internet. Todos se sentiram desconfortáveis, incomodados e até ansiosos quando a internet caiu. O dinheiro de todos estava no telefone. Depois que a internet caiu, até conseguir comida se tornou um grande problema. Todos discutiam em silêncio quanto tempo levaria para que uma ferramenta antivírus fosse desenvolvida e para que a vida voltasse ao normal. Amigos repórteres, não falarei sobre nosso desenvolvimento futuro por enquanto. Sinto que a coisa mais importante que devemos fazer agora é fazer com que a internet volte a funcionar. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa, disse Li Shengyan com uma expressão solene. Capítulo 204, Comunicação Restaurada 1. Porra, o que está acontecendo? Por que você ainda não consegue resolver o problema do vírus? Satya rugiu com raiva. 6 horas se passaram desde o surto do vírus, mas os cientistas do Windows não fizeram nenhum progresso. Qualquer equipamento que aparecesse na internet seria instantaneamente infectado e controlado pelo vírus. Por enquanto, eles só tinham uma compreensão superficial do vírus. A internet parou por 6 horas. Agora, o mundo inteiro está em estado de pânico. Enquanto formos os primeiros a desenvolver uma ferramenta capaz de matar o vírus, seremos os salvadores deste mundo. De agora em diante, o Windows dominará o mercado de sistemas operacionais. Mas agora você está me dizendo que não há nada que possamos fazer? Satya ficou furiosa. Volte ao trabalho imediatamente. Eu prometo a você agora que se alguém conseguir desenvolver uma ferramenta de remoção de vírus nas 6 horas restantes e restaurar todos os computadores instalados com Windows, irei me candidatar ao conselho de administração e recompensá-lo diretamente com 100 milhões. Depois de dizer isso, Satya voltou ao seu escritório. Fora isso, ele não tinha outra escolha. A internet caiu e, portanto, os negócios que dependiam da internet não puderam ser realizados. Não havia como se comunicar com outras pessoas ou comprar moeda virtual online para resgatar os dados. Apple, Google e Linux Foundation e assim por diante estavam todos no mesmo barco. Depois que a internet caiu, a tecnologia do mundo inteiro retrocedeu 50 anos. Voltamos à era mecânica. Alguém suspirou. Os vírus atualmente em execução são desenvolvidos com base nos sistemas operacionais existentes. Enquanto desenvolvermos um novo sistema operacional, esses vírus não terão solo para sobreviver. Alguém sugeriu. Desenvolver um novo sistema operacional? E não é baseado em Linux. Ah, isso pode levar muito tempo. Só temos 6 horas agora. Quando o tempo acabar, a Cerberus limpará todos os dados. Alguém imediatamente saltou para responder. Depois que a organização de gerenciamento de nomes de domínio do Sunset Empire percebeu que não havia como eliminar o vírus, eles encontraram alguns servidores de fita muito antigos. Para sua surpresa, esses antigos servidores de fita ainda podiam ser usados. Os programas nesses servidores de fita são fixos e não podem ser alterados. Foi justamente por essa característica que o servidor de fita ficou imune a ataques de vírus. Depois de um tempo, eles finalmente colocaram os antigos servidores de fita em funcionamento. No entanto, este servidor de fita de 30 anos foi substituído há 30 anos porque era muito lento. Em comparação com há 30 anos, o número de dispositivos de internet em todo o mundo aumentou 100 mil vezes. Portanto, depois de apenas 1 minuto de operação, porque toda a resolução de nomes de domínio do mundo emitia uma enorme quantidade de calor, esta máquina antiga foi quase descartada. No entanto, o servidor processou apenas 1/1000.000 das solicitações. Oh merda, essa coisa velha é muito lenta. É totalmente inútil. O responsável pela organização de gerenciamento de nomes de domínio do Sunset Empire ficou desapontado. Cérbero é um tolo. Na verdade, ele atacou as instalações mais básicas da internet. Ótimo, os servidores de nomes de domínio não podem ser usados. Mesmo que queiramos pagar-lhe o resgate, não podemos fazê-lo. Então, ele não pôde evitar amaldiçoar. Atualmente, sua única esperança era que os especialistas em segurança da Red Hat Corporation pudessem eliminar o vírus nos servidores de nomes de domínio. Infelizmente, a Red Hat Corporation, na qual ele depositava suas esperanças, não conseguiu funcionar porque seus computadores estavam controlados pelo vírus. Eles ainda esperavam pela ajuda da Linux Foundation. Enquanto isso, sob a liderança do diretor Wu, todos saíram do auditório. Assim que chegaram à estrada principal, o acadêmico Linko puxou Li Shengyan de lado e perguntou baixinho. Li Shengyan, conte-me a verdade sobre esse vírus. Você causou isso? Não. Li Shengyan disse com firmeza. Ele olhou para o acadêmico Linko com a cabeça erguida. O acadêmico Linko olhou para Li Shengyan por 1 minuto inteiro. Depois de ver o olhar inabalável de Li Shengyan, ele assentiu. Tudo bem, eu entendo. Li Shengyan ficou perplexo. Ele não sabia o que o acadêmico Linko havia entendido. Ele claramente não disse nada, e o que ele disse foi a verdade.
Ele realmente não criou esse vírus de extorsão do juízo final. Segundo notícias do exterior, os servidores de nomes de domínio também foram controlados pelo vírus. A internet está completamente paralisada, disse solenemente o acadêmico Lin Ku. Isso é catastrófico para a internet. No entanto, para o nosso divino país dragão, não são notícias totalmente ruins. Há uma oportunidade na crise. Como a indústria da internet em nosso país se desenvolveu lentamente até agora após inúmeros testes e aplicações, e depois de pagar um preço enorme, obtivemos apenas 60 milhões de endereços IP da administração de nomes de domínio do Sunset Empire. Mas o nosso país tem 1 bilhão de internautas. Não há recursos IP suficientes. Você já ouviu falar do projeto ICEMA? O acadêmico Lin Ku perguntou de repente. Eu sei. IPv6 é experimental. Pode resolver completamente o problema da escassez de endereços IP em todo o mundo e também garantir a segurança da rede do nosso país. Li Chengyan assentiu. Ele naturalmente sabia sobre o projeto ICEMA. Capítulo 205. Comunicação restaurada 2. O servidor principal do projeto ICEMA está no Software Research Institute. Se o nosso servidor do projeto ICEMA puder ser o primeiro a ser recuperado e se pudermos fornecer serviços IPv6 para o mundo, o futuro da internet pertencerá ao país do dragão divino e pode até ser controlado pelo país do dragão divino. O tom do acadêmico Lin Ku estava cheio de entusiasmo. Eu só quero perguntar quanto tempo levará para transformar o sistema de servidores do projeto ICEMA no sistema dragão divino e fornecer resolução de nomes de domínio e serviços de distribuição de IP? O acadêmico Lin Ku ficou nervoso depois de perguntar isso, porque isso foi muito crítico. Contanto que isso possa ser feito em breve, o servidor do projeto ICEMA será o único servidor a fornecer serviços enquanto o vírus estiver em alta. Ele substituiria instantaneamente os servidores de nomes de domínio da administração de nomes de domínio Sunset Empire. De agora em diante, as instalações mais básicas da internet estariam nas mãos do divino país dragão. O Império do Pôr do Sol não podia mais ordenar o divino país do dragão. Além disso, no futuro, se os papéis fossem invertidos, o Império do Pôr do Sol teria que implorar ao divino país dragão se quisesse usar um endereço IP. 1 hora. Só preciso de 1 hora para que o servidor do projeto ICEMA forneça serviços ao mundo, disse Li Chengyan com confiança. O sistema do servidor já havia sido desenvolvido. O sistema de servidor possui um serviço integrado de resolução de nomes de domínio, bem como um serviço de alocação de IP. Enquanto o Divine Dragon System estivesse instalado, o servidor do projeto ICEMA do Software Research Institute seria imediatamente recuperado. Iremos imediatamente para o Software Research Institute. O acadêmico Lin Ku não hesitou em nada. Ele puxou Li Chengyan e correu em direção ao Instituto de Pesquisa de Software. O diretor Wu estava ouvindo os dois. Depois de ver os dois saindo rapidamente, ele imediatamente o seguiu. Diretor Shen, vá até a National Communications Company e peça aos seus técnicos que venham ao Software Research Institute. Antes de sair, ele não se esqueceu de instruí-lo, além de colocar o servidor do Project ICEMA em funcionamento, para fornecer serviços de resolução de nomes de domínio e serviços de atribuição de IP. Havia mais uma coisa que precisava ser feita. Os serviços de rede do fornecedor de serviços de internet, a Empresa Nacional de Comunicações, devem ser restaurados. Os servidores da Companhia Nacional de Comunicações também eram atualmente controlados pelo vírus. Eles não funcionavam normalmente e não podiam atribuir IPS. Somente depois que as funções do servidor da Companhia Nacional de Comunicações foram restauradas, a rede do país dragão divino poderia funcionar normalmente novamente. Esta foi a base para o projeto ICEMA servir o mundo. Li Chengyan, esse garoto, parece que veio bem preparado. Na verdade, ele se atreveu a dizer que colocaria o servidor do projeto ICEMA em funcionamento dentro de 1 hora e forneceria serviços para o mundo. O diretor Wu seguiu em silêncio, com algumas suposições em seu coração. Sob a liderança do acadêmico Lin Ku, eles chegaram ao Instituto de Pesquisa de Software da Academia de Ciências. Li Chengyan desligou o servidor do projeto ICEMA que já estava controlado pelo vírus. Em seguida, ele inseriu um disco rígido portátil que trouxe consigo na porta USB do computador. Além do método de migração com um clique, o sistema Divine Dragon também pode ser instalado usando o método USB tradicional. A instalação do sistema operacional do servidor foi muito rápida. Em cerca de 10 minutos, o sistema foi instalado. Depois que Li Chengyan o depurou, ele ativou a função de análise de nome de domínio e a função de atribuição de endereço IP. Acadêmico Lin Ku, o sistema do servidor foi instalado e a função de análise de nome de domínio foi ativada. A função de geração de nome de domínio de nível superior e a função de atribuição de endereço IP também podem operar normalmente. No entanto, ainda há um problema agora, disse Li Chengyan franzindo a testa. Ao ouvir Li Chengyan mencionar a função de criação e gerenciamento de nomes de domínio de nível superior, os olhos de todos se arregalaram e a respiração tornou-se rápida. Isso ocorreu porque o nome de domínio de nível superior e a função de gerenciamento costumavam estar nas mãos da administração de nomes de domínio Sunset Empire. Se quiser usar nomes de domínio de nível superior, você deverá comprá-los na administração de nomes de domínio Sunset Empire. O Google gastou 1 bilhão no nome de domínio de nível superior.app. Agora, por meio do servidor fornecido por Li Chengyan, ele poderia ter quantos nomes de domínio de nível superior quisesse. Depois de clicar no servidor para gerá-los, ele poderia ter incontáveis instantaneamente. Essa função por si só representou trilhões de lucros e do mercado. O Software Research Institute teria um fluxo constante de receitas no futuro. Claro, havia um pré-requisito. O servidor do projeto ICEMA teria que ser o primeiro a fornecer serviços de resolução de nomes de domínio para o mundo por um longo tempo. No entanto, quando soube que Li Chengyan tinha outra pergunta, o coração do acadêmico Lin Ku apertou. Ele rapidamente perguntou. Que pergunta?
Por enquanto, não consigo recuperar os dados originais no servidor, então você precisa refazer a atribuição do endereço IP. É a mesma situação para a função de resolução de nomes de domínio. Você precisa vincular o IP e o nome de domínio novamente antes de poder fornecer o serviço normalmente. Ao mesmo tempo, devido ao vírus, os dados foram perdidos. A propriedade do nome de domínio não pode ser confirmada por enquanto. Já adicionei registro de nome de domínio e funcionalidade de compra ao servidor. Ao mesmo tempo, o servidor também pode fornecer funções de autoatendimento de IP e ligação de nome de domínio. Depois de ouvir as palavras de Li Chengyan, os olhos de todos se arregalaram. Como isso foi um problema? Estes eram claramente benefícios. Originalmente, o acadêmico Linko esperava apenas que Li Chengyan pudesse resolver a resolução de nomes de domínio e a função de distribuição de IP. Agora, ele revelou as principais funções da organização de gerenciamento de nomes de domínio. Se a internet funcionasse normalmente, essas funções seriam inúteis. Agora que a internet entrou em colapso e essas funções existiam no servidor do sistema Dragão Divino, ele poderia substituir imediatamente a posição do servidor de nomes de domínio raiz e se tornar o novo servidor de nomes de domínio raiz. Capítulo 206. Comunicação restaurada 3. Esta era praticamente uma função projetada para roubar o trabalho da administração de nomes de domínio Sunset Empire. Bom, essas funções são boas. O acadêmico Linko elogiou. O diretor Wu olhou para o acadêmico Linko com inveja. O Software Research Institute tem muita sorte. Se ao menos o servidor do projeto ICEMA estivesse na Divine Dragon University. Após concluir a configuração inicial do servidor, Li Chengyan copiou o manual de operação do servidor e colocou-o no servidor. Este manual foi muito detalhado. A maioria das perguntas poderia ser respondida no manual. Tudo bem, o servidor do projeto ICEMA está pronto para prestar serviço. Se o desempenho subsequente for insuficiente, só precisamos aumentar o número de servidores e integrá-los ao grupo de servidores para resolver o problema de desempenho. Li Chengyan apontou para o painel da interface do servidor. Nele foram exibidos os principais indicadores de servidor: CPU, memória, disco rígido, uso de largura de banda da internet e temperatura. Assim que o uso ultrapassasse 80%, o servidor enviaria um lembrete. Foi muito conveniente. Logo depois disso, Li Chengyan usou diretamente o servidor do projeto ICEMA para criar um nome de domínio e vinculou o nome de domínio ao IP da rede interna do Software Research Institute. Sob o olhar atento de todos, ele acessou o servidor do projeto ICEMA em outro computador instalado com o Divine Dragon System. Uma página da web foi aberta sem problemas. Não houve atraso. Depois de ver isso, todos no Instituto de Pesquisa de Software, incluindo o diretor Wu e os outros, não puderam deixar de bater palmas com sorrisos entusiasmados em seus rostos. Tudo bem. O servidor do projeto ICEMA foi restaurado. Ele pode fornecer serviços de resolução de nomes de domínio. Também pode fornecer serviços de atribuição de IP. Rápido, temos que ser rápidos. Assim que resolvermos o problema da operadora de internet, a internet no Divine Dragon Country será imediatamente restaurada. Presidente Li, sou Li Shui, do Departamento de Tecnologia da Companhia Nacional de Comunicações. O problema que a nossa empresa enfrenta é o seguinte: na verdade, o responsável pelo Departamento de Tecnologia da Companhia Nacional de Comunicações, Li Shui, chegou pouco depois do acadêmico Linko. Vendo que Li Chengyan estava ocupado, ele não o incomodou. Para ser honesto, ele não tinha muita confiança na versão do servidor do Divine Dragon System, porque nunca tinha ouvido falar dela antes. Depois de ver que Li Chengyan construiu o servidor de gerenciamento e análise de nomes de domínio com base na versão do servidor Divine Dragon System e que os serviços foram retomados, sua confiança aumentou muito. Em seguida, ele descreveu o problema com o servidor IP. Li Chengyan ouviu com atenção e pegou seu laptop. Então, ele usou o laptop como demonstração e ensinou Li Shui na hora. É muito simples, eu entendo. Li Shui tinha formação técnica. Ele entendeu o ponto principal com apenas algumas palavras de Li Chengyan. Presidente Li, por favor, venha comigo para a sala de atendimento da empresa. Li Shui ainda estava um pouco preocupado. Li Chengyan entregou a Li Shui um drive USB que continha a versão do servidor Divine Dragon System. Preciso cuidar do servidor de nomes de domínio aqui. Instale o sistema diretamente e insira o endereço MAC do meu computador por meio das ferramentas auxiliares integradas do sistema. Posso configurá-lo para você remotamente. Depois de configurar a sala central de distribuição de IP nacional e servidores de troca de dados, o que acontece a seguir é muito simples. Acredito que deve haver um sistema de comunicação de emergência na sua empresa. Faça com que sua empresa provincial encontre um computador instalado localmente com o sistema Dragão Divino. Em seguida, insira o endereço MAC da sala de servidores principais da sua empresa. Em seguida, use este computador para conectar-se à sala do servidor central provincial. Você pode alterar automaticamente o sistema da sala do servidor central provincial e configurá-lo automaticamente, e assim por diante. O mesmo se aplica à sala de servidores de comunicações em nível de cidade e à sala de servidores de comunicações em nível de condado. Acho que com a capacidade de mobilização da sua empresa, você poderá substituir todos os sistemas na sala de servidores centrais de comunicação hoje. Li Shui assentiu. Eu vou fazer isso primeiro. Se houver algo que eu não entenda, irei consultá-lo através do endereço MAC. De acordo com a sua demonstração agora há pouco, se estiver espalhado por todo o país, não deverá demorar mais de 3 horas para ser concluído. O mais importante agora é recuperar a capacidade de falar ao telefone e enviar mensagens. Caso contrário, causará pânico em todo o país. 20 minutos depois, o sistema central de distribuição de IP e sala de servidores de troca de dados do Divine Dragon Country foi substituído com sucesso.
40 minutos depois, todas as salas provinciais de alocação de IP e servidores de troca de dados mudaram para o sistema Divine Dragon. 1 hora depois, todas as salas municipais de alocação de IP e servidores de troca de dados mudaram para o sistema Divine Dragon. E 1 hora e meia depois, a primeira troca de sistema de sala de servidores de alocação de IP e troca de dados em nível de condado foi bem sucedida e o serviço começou. Os serviços de telefone e mensagens de texto foram parcialmente restaurados. 3 horas depois, 99% dos conselhos do país recuperaram a capacidade de comunicar através de mensagens de texto e telefone. A capacidade de transmissão ao vivo pela televisão também foi restaurada. Depois, todas as emissoras de televisão transmitiram a notícia. O apresentador familiar apareceu na tela, deixando todos à vontade. O pânico no coração das pessoas foi bastante aliviado com a restauração da comunicação. Depois de contatarem suas famílias, todos se acalmaram. Embora houvesse apenas um canal de televisão e transmitisse as notícias, todos se sentiam mais à vontade. Atualmente aconteceu o vírus distorção do juízo final mais grave do mundo. Este vírus tem um sério impacto no Windows, Apple, Linux e outros sistemas semelhantes. Atualmente não há métodos de defesa disponíveis. O único sistema operacional imune ao DOS da Distortion vírus é o Divine Dragon System desenvolvido pela Divine Dragon Software Company. Nosso país foi capaz de se recuperar do ataque do vírus primeiro por causa do suporte back-end do Divine Dragon System em nome de domínio resolução, distribuição de IP, troca de dados e assim por diante. Atualmente, todas as versões do Divine Dragon System estão disponíveis para download. O site de download é ls.cn. O Divine Dragon System é imune a vírus e é o sistema mais seguro. Recomendo a todos que usem. O projeto ICEMAN começou a fornecer serviços de resolução de nomes de domínio para o mundo exterior. Solicita-se às empresas necessitadas que solicitem imediatamente os serviços do Instituto de Pesquisa de Software da Academia de Ciências. Capítulo 207. Primeiro alvo, servidor de nomes de domínio 1 no centro de comando do Instituto de Pesquisa de Software da Academia de Ciências. Vários nomes de domínio de empresas conhecidas estão sendo vinculados aos respectivos IPS. Os sites do Baidu, WeChat, Qualquer, Alipa e outras empresas foram restaurados. Cada vez que um site era restaurado, aplausos vinham da multidão. Reportando ao centro de comando, o serviço de comunicação foi totalmente restaurado. O serviço de internet de banda larga, o serviço telefônico e o serviço de SMS estão normais. Atualmente, o servidor instalado com o Divine Dragon System está operando de forma constante. Sobre. Reportando ao centro de comando, todas as redes de televisão voltaram ao normal e estão prestando serviços aos usuários. O servidor instalado com o Divine Dragon System está operando de forma constante. Sobre. Reportando ao centro de comando, a rede ferroviária voltou completamente ao normal, como servidor do projeto ICEMAN do Software Research Institute foi o primeiro a ser recuperado, e além disso, o servidor de resolução de nomes de domínio era um núcleo da internet, o Software Research Institute tornou-se o centro de comando deste exercício para restaurar as operações da internet no momento em que o governo a comunicação foi restaurada. O acadêmico Linku tornou-se o líder da equipe desta operação. O acadêmico Linku, por sua vez, nomeou Li Shengyan como conselheiro especial. Todos os aspectos relacionados à internet deveriam ser reportados ao centro de comando montado no Software Research Institute. A orientação do governo era que eles tivessem que se recuperar primeiro do ataque do DOS da Distortion vírus, a todo custo. Depois que a Companhia Nacional de Telecomunicações consertou a rede com sucesso e fez uma transmissão de emergência na estação de televisão nacional, eles pediram a todos os departamentos nacionais que instalassem imediatamente o serviço de back-end do sistema Dragão Divino. Os computadores usados para fins de escritório também devem ser instalados com o Divine Dragon System, embora apenas 3 horas tenham se passado. O número de instalações da versão pessoal do sistema Dragão Divino aumentou diretamente de cerca de 1 milhão de unidades para 300 milhões de unidades. Usuários individuais liderados por usuários governamentais também começaram a instalar o sistema Dragão Divino em larga escala. O número de instalações ainda aumentava rapidamente. De acordo com esta tendência, o número de instalações poderá ultrapassar 1.000 milhões durante a noite. Embora o número de usuários individuais aumentasse rapidamente, todos os servidores e sistemas nos departamentos governamentais foram mudados para a versão do servidor Divine Dragon System. A indústria de comunicações, a indústria de energia, os vários sistemas de processamento administrativo do governo e todas as indústrias de serviço público voltaram às operações normais e prestando serviços ao povo sob o apoio da versão do servidor do Divine Dragon System. Este sistema de servidor, que acabará de ser lançado durante o discurso, tinha mais de 1 milhão de instalações. Como os servidores Windows e Linux foram atacados pelo DOS da Distortion vírus, depois que a internet foi restaurada no Divine Dragon Country, muitas entidades comerciais também tentaram imediatamente usar a versão do servidor Divine Dragon System para restaurar rapidamente suas capacidades de serviço. Neste momento, eles descobriram outro benefício do sistema Dragão Divino. Dessa forma, a ameaça do ransomware seria quebrada. Os dados no servidor não desapareceriam mesmo após 12 horas. Embora os arquivos não possam ser restaurados após a instalação do Divine Dragon System, porém, desta forma, haveria pelo menos tempo para desenvolver um software antivírus e haveria esperança de restaurar os arquivos. Por causa dessa característica, a versão do servidor Divine Dragon System tornou-se instantaneamente a salvadora de todas as empresas. Todos se esforçaram para baixar o sistema e instalá-lo em seus próprios servidores. Neste momento, Jian Shao, responsável pelos sistemas relacionados ao governo, atualizou a situação em voz alta.
Acadêmico Linku, todos os serviços governamentais voltaram ao normal e podem prestar serviços ao público. Acontece que muitos dados do passado foram bloqueados pelo Duons da Extortion vírus. Não pode ser aberto agora e todos os dados foram corrompidos. Ao mencionar dados corrompidos, Jian Shao olhou para Li Shengyan, que estava inexpressivo e sério. Ele estava usando o receptor de ondas cerebrais para analisar o vírus. Shen Lin, responsável por uma empresa comercial, também relatou. Acadêmico Linku, 3.000 empresas no país, especialmente aquelas que fornecem serviços de internet, já enviaram certificados de propriedade de nomes de domínio e vincularam seus nomes de domínio ao seu endereço IP. Atualmente, os provedores de serviços de internet basicamente retomaram as operações normais. No entanto, enfrentamos agora o mesmo problema do sistema administrativo. Agora vamos falar sobre os dados. Embora o Divine Dragon System tenha sido instalado há tempo e os dados não tenham sido excluídos pelo Duons da Extortion vírus, os arquivos de dados também não podem ser lidos. Em seguida, a restauração dos arquivos de dados será fundamental para o nosso trabalho. Depois que Shen Lin terminou de atualizar a situação, ele também olhou na direção de Li Shengyan e percebeu que o olhar de Li Shengyan estava fixo na tela do computador. Inúmeros personagens apareceram na tela e ele não pôde deixar de se sentir um pouco desapontado. Neste momento, Zhou Jin, responsável pelo negócio de telefonia móvel, franziu a testa e relatou. Acadêmico Linku, além dos telefones AIM e dos telefones Long Yao instalados com o sistema Dragão Divino, o resto dos telefones são ou Apple ou Android. Cerca de 800 milhões deles. Muitos usuários de celulares deixaram mensagens na internet pedindo que resolvêssemos o problema do vírus em nossos telefones. Eles estão solicitando que a versão móvel aberta e segura do Divine Dragon System seja instalada para os usuários normais. O número de usuários solicitando petições no Weibo já ultrapassou 300 milhões. Zhou Jin olhou para Li Shengyan e percebeu que a atenção de Li Shengyan não estava voltada para ele. Ele balançou a cabeça, desamparado, e olhou para o acadêmico Linku, que parecia cansado. Capítulo 208, primeiro alvo, servidor de nomes de domínio 2. O acadêmico Linku registrou o que Zhou Jin disse em seu caderno. Li Shengyan, por favor, pare por um momento. Ele também olhou para Li Shengyan e percebeu que Li Shengyan estava focado na análise do código. Depois de olhar a hora, ele só conseguiu intervir. Li Shengyan parou e olhou para o acadêmico Linku. Li Shengyan, o primeiro problema que precisamos resolver agora é o problema dos usuários de telefones celulares. Faltam apenas 2 horas para o limite de tempo estabelecido pelo hacker Cerberus. Não sabemos o que acontecerá 2 horas depois. Atualmente, mais de 800 milhões de usuários de telefones celulares foram infectados. Se o vírus se espalhar em 2 horas e danificar esses 800 milhões de telefones, causará pelo menos centenas de bilhões de perdas. Você é o único que pode impedir que isso aconteça. Olha no Weibo, todo mundo está implorando para você ajudar. Existem 300 milhões de pessoas implorando para você ajudar. O acadêmico Linku apontou para o Weibo de Zhou Jin que o tópico de pedir ajuda à Divine Dragon Software Company para resolver o problema do telefone celular já havia ultrapassado 330 milhões de comentários em um curto espaço de tempo. Devido ao vírus do Duons da Extortion, quase todos os dados não puderam ser usados. Não havia mais vídeos na internet, nem música, nem webnovels, nem fofocas, nem piadas e nem notícias. A internet, que havia sido reiniciada, estava em branco. Todos os comentários foram postados apenas pelos internautas. Nesse momento, o assunto mais discutido na internet foi pedir ajuda à Divine Dragon Software Company, empresa de software Dragão Divino. Tenho uma foto da minha avó no meu celular. Ela faleceu há 10 anos. Éramos pobres naquela época. Esta é a única foto que temos dela. Se eu perder esta foto, não terei casa nem avó. Por favor, me ajude. Tenho uma prova muito importante no meu celular. Essa é a única cópia. Se os dados forem excluídos, irei à falência. Divine Dragon Software Company, por favor, me ajude. Meu pai tem 87 anos e ainda está hospitalizado. Minha esposa acaba de dar à luz uma filha adorável. Se eu falir, meu pai não poderá viver e minha filha não terá ninguém em quem confiar. Minha filha faleceu há 10 anos. Tenho a única foto dela no meu celular. Não posso perder essa foto. Ela é minha única motivação para viver. Muitas pessoas deixaram comentários comoventes no Weibo. Muitas pessoas disseram que não podiam perder os dados de seus telefones celulares. Algumas pessoas chegaram a dizer que se não conseguissem recuperar os dados dos seus telemóveis, perderiam toda a razão de viver. Li Shengyan, por favor, ajude essas pessoas. O acadêmico Linku olhou para ele com esperança. Tudo bem, mas só sou capaz de ajudar os usuários do Android. Li Shengyan assentiu. Tudo bem. Por favor, faça o que puder. O acadêmico Linku olhou para Li Shengyan com gratidão. A resposta de Li Shengyan já superou suas expectativas. 1 hora depois, Li Shengyan desenvolveu um aplicativo de sistema Android e o nomeou Divine Dragon System Installer. Então, ele postou no site oficial da Divine Dragon Software o mais rápido possível. Acadêmico Linku, o software foi desenvolvido. É muito simples de usar. Você só precisa baixá-lo e instalá-lo no celular. O sistema telefônico Android será substituído pelo sistema telefônico Divine Dragon. Depois que o Duons da Extortion vírus perde seu ambiente operacional, ele não consegue destruir os dados do telefone celular. No entanto, depois de fazer isso, terá um enorme impacto nas vendas futuras dos telefones Divine Dragon. Isso também causará enormes perdas aos nossos parceiros. Portanto, coloquei restrições neste aplicativo. Em primeiro lugar, este aplicativo só pode ser instalado antes do prazo estabelecido pelo Duons da Extortion vírus. Em segundo lugar, os usuários de telefone que instalaram o Divine Dragon System através deste aplicativo terão uma escolha em 3 dias. Eles terão que pagar uma taxa de uso do sistema de 300 yuans ou retornar ao sistema original, disse Li Shengyan em voz baixa.
Tal como dissera, precisava proteger os interesses dos seus parceiros. Se ele permitisse que o Divine Dragon System fosse instalado gratuitamente em todos os telefones, a Huawei, AIM e a National Telecommunications Manufacturing Company ficariam desapontadas. Tudo bem, Li Chengyan, não se preocupe. Tomei nota da contribuição da Divine Dragon Software Company e das perdas neste incidente. Não se preocupe, o país não vai te enganar. O acadêmico Linko também entendeu o dilema de Li Chengyan. Depois de experimentar e confirmar que o instalador do sistema Dragão Divino era realmente eficaz, o acadêmico Linko obteve a aprovação dos superiores. Logo depois disso, a função e o link para download do instalador do Divine Dragon System foram postados nos locais mais visíveis de todos os sites. A estação de televisão nacional também começou a apresentar e recomendar a instalação do sistema Dragão Divino. Com a ajuda de muitos grupos, houve 680 milhões de instalações do sistema Dragão Divino em meia hora. A uma velocidade lendária, ocupou rapidamente 99% dos telefones Android. Os dados do meu telefone podem finalmente ser salvos. O do 11 da Extortion vírus não excluirá os dados. O sistema Dragão Divino foi instalado. É tão suave. O sistema Android é um monte de merda comparado ao sistema Dragão Divino. Capítulo 209. Primeiro alvo, servidor de nomes de domínio 3. Embora os dados ainda não tenham sido restaurados, pelo menos foram preservados. Aguardaremos pacientemente pelo aparecimento do software de remoção do 11 da Extortion vírus. Em contraste com os aplausos dos usuários do Android, os usuários da Apple se sentiram péssimos. Isso porque eles perceberam que o instalador do Divine Dragon System lançado desta vez não tinha uma versão da Apple. A Apple costumava se gabar de ser o sistema mais seguro do mundo e nunca seria infectada por um vírus. Pelo que parece, eles estavam apenas se gabando. Os telefones da Apple são sinônimos de telefones de última geração. Enquanto houver algum problema, a Apple irá resolvê-lo o mais rápido possível. Produtos de alta qualidade vêm com serviços de alta qualidade. Portanto, os telefones Apple com o mesmo hardware custam 10.000 yuans, enquanto os telefones Android custam apenas 5.000 yuans. Agora, o vírus nos telefones Android foi temporariamente resolvido. Quanto à Apple, ninguém está trabalhando na questão dos vírus, o serviço deles não pode ser comparado ao Android. High-end, meu pé. São todos truques, todos projetados para enganar usuários estúpidos, toda publicidade e propaganda falsas. De agora em diante, se eu comprar produtos Apple novamente, serei um porco estúpido. Alguém amaldiçoou na internet. Depois que Li Chengyan concluiu o desenvolvimento do aplicativo Android, ele foi contratado pelo acadêmico Linko e levado às pressas para o Departamento de Relações Exteriores. Acadêmico Linko, o que está acontecendo? Li Chengyan perguntou franzindo a testa. Vendo Li Chengyan franzir a testa, o acadêmico Linko explicou imediatamente: Li Chengyan, foi isso que aconteceu. Depois que o vírus da extorsão do juízo final eclodiu, a internet em todos os países caiu. Depois que os embaixadores de outros países perceberam que a internet do nosso país tinha voltado ao normal e os sistemas e sites relacionados tinham sido restaurados, eles quiseram usar o nosso método para restaurar a internet no seu país. Depois que eles informaram seu país de origem sobre como restauramos a internet, e depois de gastar muito esforço para instalar um computador com o sistema Dragão Divino, eles tentaram se conectar ao servidor do projeto ICEMA através do Mac e baixar o sistema Dragão Divino. No entanto, eles descobriram que a versão do servidor do Divine Dragon System está proibida de ser usada em qualquer outro lugar que não seja o Divine Dragon Country. Agora, embaixadores de muitos países vieram ao Departamento de Relações Exteriores para nos pedir que abolicemos a proibição. O pessoal do Departamento de Relações Exteriores me contatou e disse que queria convidar você para discutir o assunto. Eles queriam ouvir sua opinião. O acadêmico Linko explicou a situação de uma só vez e olhou para Li Chengyan, querendo ouvir seus pensamentos. O divino sistema Dragão era de Li Chengyan. Ele tinha a palavra final sobre qual país ou indivíduo permitiria o uso. A expressão de Li Chengyan estava calma, sem a menor mudança. Vendo que Li Chengyan não disse nada, o acadêmico Linko sorriu amargamente e continuou. Li Chengyan, minha sugestão é concordar em permitir que outros países o usem, mas não seja fácil com eles quanto às taxas. Deixe a resolução de nomes de domínio e os servidores de alocação de IP de todos os outros países se tornarem servidores de filiais. Enquanto metade dos países do mundo implantar servidores de filiais, nosso projeto ICEMA será totalmente bem-sucedido. Nesse momento, o servidor do projeto ICEMA se tornará o principal servidor de nomes de domínio da internet e pertencerá ao nosso país. De agora em diante, a alocação de endereços IP e nomes de domínio não terá mais nada a ver com o Sunset Empire. Nosso país terá a palavra final. Além disso, não precisamos mais ter medo de que o Sunset Empire desligue o serviço de resolução de nomes de domínio do nosso país durante períodos críticos. Depois que o serviço de resolução de nomes de domínio de um país fosse encerrado, as consequências seriam quase as mesmas que os efeitos do vírus de extorsão do juízo final. Haveria situações em que a internet perderia a sua função e os websites não seriam acessíveis. Sempre foi o sonho do acadêmico Linko estabelecer um servidor de nomes de domínio no divino país do dragão e controlar os principais serviços da internet. Agora, com a ajuda do 11 da Extortion vírus, da versão do servidor Divine Dragon System e de Li Chengyan, o principal servidor de nomes de domínio foi implantado. Enquanto o servidor de nomes de domínio da filial fosse implantado em outros países, seu sonho não estaria longe do sucesso. Se o vírus continuasse a causar estragos por mais tempo, seu sonho seria basicamente realizado. Neste momento, até o acadêmico Linko estava ansioso por isso.
O vírus da extorsão do juízo final estava em outros países e não pôde ser destruído. Todos os países estavam esperando que o servidor de nomes de domínio da filial da Nação Dragão Divino o salvasse. Li Shengian, não se preocupe. O país não vai enganar você. O país não se importa nem um pouco com o dinheiro. O servidor do projeto ISEMAN é mantido pelo Software Research Institute da Academia de Ciências. As operações específicas podem ser realizadas pela Divine Dragon Software Company. Todos os lucros obtidos nesta operação podem ir para a Divine Dragon Software Company. O acadêmico Linku estava preocupado com a possibilidade de Li Shengian não concordar, então prometeu solenemente. Depois de ouvir as palavras sinceras do acadêmico Linku, Li Shengian balançou a cabeça. Um sorriso finalmente apareceu em seu rosto calmo. Acadêmico Linku, a Divine Dragon Software Company é apenas uma empresa que vende sistemas de servidor. Quanto ao motivo pelo qual os outros usam o servidor da nossa empresa, quanto dinheiro eles ganham, não nos importamos e não participaremos. Você tem que me pagar cada centavo pelo sistema e software usado no servidor do projeto ISEMAN, mas isso é tudo que vou aceitar. Não aceitarei nem um centavo a mais. Li Shengian deixou sua posição clara. O servidor de nomes de domínio foi originalmente um presente para o Software Research Institute e o Divine Dragon Country. O servidor de nomes de domínio de fato poderia gerar enormes lucros, mas Li Shengian nunca havia pensado muito nesses lucros. Na verdade, a situação atual do servidor do projeto ISEMAN e a situação da internet em outros países foram todas planejadas e executadas por ele. A velha ordem foi destruída pelo projeto Grande Dilúvio. Uma nova ordem foi estabelecida nas ruínas e liderou o desenvolvimento do mundo. No plano de Li Shengian, o servidor de nomes de domínio era uma parte importante do novo mundo e da nova ordem mundial. O Sunset Empire queria restringir o desenvolvimento do Divine Dragon Software na indústria de software por meio da supressão, restringir sua capacidade de produção e roubar sua tecnologia de codificação de ondas cerebrais. Assim, Li Shengian decidiu desferir-lhes um golpe cruel e destruir a base do controle da internet pelo Sunset Empire, o servidor de nomes de domínio. Capítulo 210. Solicitações de outros países. Neste momento, a sala de conferências do Ministério das Relações Exteriores estava lotada de gente. Os embaixadores de todos os países que têm laços diplomáticos com o divino país do dragão estão aqui. Ministro Kão, quando você pode nos dar uma resposta? O embaixador do Sunset Empire, Li Laide, continuava suando. Ele observou o tempo em seu relógio passar segundo a segundo e estava ardendo de ansiedade. Isso porque faltava apenas 1 hora para o prazo dado pelo Duons da Extortion Vírus. Em 1 hora, os dados seriam excluídos de todos os dispositivos infectados. De acordo com as informações do Sunset Empire, eles ainda não haviam encontrado nenhuma forma de eliminar o vírus. Eles não conseguiram nem impedir a operação do software antivírus. Depois de saberem que a rede do Divine Dragon Country havia voltado ao normal, o Sunset Empire também tentou usar o endereço MAC para se conectar ao servidor da Divine Dragon Software Company e baixar o Divine Dragon System para instalar no servidor e pessoal computador. Então, eles descobriram uma situação que os fez surtar. O programa de instalação do Divine Dragon System detectou que se tratava de uma instalação fora do país e a baniu. Vendo que o prazo estabelecido pelo hacker Cerberus estava cada vez mais próximo, Sunset Empire deu a Li Laide uma ordem de emergência. Ele teve que pensar em uma maneira de remover as restrições de instalação do sistema Dragão Divino. Outros países descobriram o mesmo problema. Os embaixadores vieram um após o outro ao Departamento de Relações Exteriores do Divino País do Dragão em busca de ajuda. Todos, não fiquem ansiosos. O acadêmico Linku, líder da equipe de restauração de vírus, já está a caminho daqui. O desenvolvedor do sistema Dragão Divino, Li Shengian, está a caminho com o acadêmico Linku. Eles deveriam ser capazes de resolver o problema de todos, disse o ministro Kão lentamente, sorrindo para si mesmo. No entanto, o Divine Dragon System é um sistema operacional comercial. Se quiser utilizá-lo, deverá pagar a taxa correspondente. Eu tenho que deixar isso claro para todos primeiro. O ministro Kão olhou para Li Laide, que suava profusamente, e sentiu-se extremamente justificado. Apenas alguns dias atrás, Li Laide fez uma declaração proibindo qualquer país de importar ou usar o sistema do Dragão Divino. A situação mudou em poucos dias. Li Laide estava agora implorando a Divine Dragon Software Company para suspender as restrições para que pudessem importar o Divine Dragon System. Ele estava comendo a torta humilde em grande estilo. Ministro Kão, pagaremos uma taxa razoável, mas faltam apenas 50 minutos. Por que Li Shengian ainda não está aqui? Você pode nos ajudar a persegui-los? Li Laide pediu ajuda ao ministro Kão, num tom que nunca tinha usado antes. Sunset Empire enviou-lhe uma mensagem através de um canal especial, solicitando-lhe que obtivesse o direito de usar o sistema Dragão Divino. Quando o ministro Kão ouviu as palavras de Li Laide, sentiu como se tivesse comido um picolé no meio do verão. Seu ânimo foi elevado. A atitude de Li Laide sempre foi muito dura e agressiva. Esta foi a primeira vez que ele o viu tão humilde. Não se preocupe, eles devem chegar aqui em breve. A expressão do ministro Kão não mudou enquanto ele continuava a responder lentamente. Neste momento, sob a liderança do pessoal relevante, o acadêmico Linku e Li Shengian entraram na sala de conferências. Imediatamente, a maioria dos embaixadores que estavam originalmente sentados se levantaram e olharam para Li Shengian com entusiasmo. Neste momento, aos olhos deles, Li Shengian era seu único salvador, sua única esperança. Olha, eles não estão aqui agora? O ministro Kão sorriu e acenou para o acadêmico Linku e Li Shengian. Acadêmico Linku, Li Shengian, por favor, sente-se aqui. Quando Li Laide viu Li Shengian, seus olhos brilharam de repente.
Ele abandonou o ministro cão e se virou, caminhando direto em direção a Li Shengyan. Os olhos do ministro cão imediatamente ficaram frios. Olá, senhor, eu sou o embaixador do Império do Pôr do Sol, Li Laide. Li Laide falou rapidamente. Ele até estendeu a mão para Li Shengyan, querendo apertar sua mão. No entanto, Li Shengyan agiu como se não tivesse ouvido sua saudação e não visse sua mão estendida. Ele se afastou de Li Laide e caminhou direto em direção ao ministro cão. Esse desrespeito direto fez o rosto de Li Laide ficar vermelho de extremo constrangimento. Então, ele ficou furioso por humilhação e escondeu um olhar frio em seus olhos. Quando os embaixadores dos outros países viram esta cena, muitos deles sorriram divertidos. No entanto, devido ao poder do Império do Pôr do Sol, muitos deles reprimiram o riso. Por outro lado, os embaixadores de alguns países que sempre estiveram em desacordo com o Império do Pôr do Sol riram alto. Esse idiota. O ministro cão também tinha um sorriso feliz no rosto. Ele olhou para Li Shengyan com aprovação. O rosto de Li Laide estava contorcido de raiva. Ele suprimiu a raiva em seu coração e voltou ao seu lugar com uma expressão fria. Os embaixadores em torno de Li Laide eram todos embaixadores de países pequenos. Ao verem o olhar assassino de Li Laide, eles se controlaram e não demonstraram nenhuma emoção. Isso acontecia porque o país deles era muito pequeno. Se irritassem Li Laide, isso poderia causar problemas para o seu país ou para eles próprios. Sob a saudação do ministro cão, o acadêmico Lin Ku e Li Shengyan ocuparam seus lugares na posição de anfitrião. Neste momento, o ministro cão falou: "Tudo bem, pessoal." O acadêmico Lin Ku e o senhor Li Shengyan chegaram. Para economizar tempo, entrarei em contato diretamente com o senhor Li Shengyan em seu nome. Depois que o ministro cão terminou de falar, todos, exceto Li Laide, concordaram com a cabeça. Li Shengyan, está é a situação. O ministro cão virou a cabeça e sorriu para Li Shengyan. O vírus da extorsão do juízo final se espalhou pelo mundo. Além do nosso país voltar ao normal, os outros países ainda estão sob a ameaça do vírus. Todos os especialistas em internet e especialistas em segurança de sistemas operacionais do mundo não quebraram o Duons da Extortion vírus, nem desenvolveram nenhuma ferramenta antivírus para lidar com ele. Quando o ministro cão disse isso, sorriu para Li Shengyan. Li Shengyan entendeu aquele sorriso. Foi claramente uma dica. O significado era óbvio. Ele queria que Li Shengyan fizesse um pedido ousado e aumentasse o preço. Como o vírus no país do dragão divino foi controlado e eliminado pelo sistema do dragão divino, eles também querem usar o sistema do dragão divino para controlar o vírus em seu país. No entanto, ouvi dizer que existe um mecanismo incrível no sistema do dragão divino que proíbe a instalação do sistema em outros países que não o país do dragão divino? Esses embaixadores vieram discutir comigo e pedir permissão para instalar e usar o sistema dragão divino em seus países. O que você acha? Depois que o ministro cão terminou de falar, ele olhou para Li Shengyan. Os outros também olharam nervosos para Li Shengyan. Muitos deles também deram uma olhada na hora e perceberam que estavam cada vez mais perto do prazo final do vírus de extorsão do juízo final. Eles estavam ansiosos. Até Li Laide, que estava extremamente descontente com Li Shengyan, olhou para ele nervoso. Agora mesmo, Li Shengyan o rejeitou, fazendo-o perder prestígio diante dos embaixadores de centenas de países. Ele ficou furioso e desejou poder matar Li Shengyan. No entanto, como o direito de usar o sistema do dragão divino estava nas mãos de Li Shengyan, ele não teve escolha a não ser abaixar a cabeça para Li Shengyan, na esperança de obter a aprovação de Li Shengyan. Foi por causa disso que Li Laide se sentiu ainda mais magoado. Capítulo 211 O mundo precisa da voz do divino país dragão. Li Shengyan balançou a cabeça e disse com pesar: "Ministro cão, temo que isso não seja possível." O ministro cão perguntou perplexo: "Por quê?" Quando os outros na sala de conferências ouviram as palavras de Li Shengyan, todos olharam para ele desapontados. Agora, o surto do vírus da extorsão do juízo final estava cada vez mais próximo. Quando o vírus de extorsão do juízo final explodir e destruir todos os dados da internet, tudo estará completamente acabado. A única coisa que poderia salvar a rede do seu país era o sistema dragão divino. Somente o sistema dragão divino poderia restaurar a rede do país. Somente o sistema dragão divino poderia preservar os arquivos nos servidores, computadores e telefones celulares. Embora por enquanto não houvesse como recuperar os dados nos servidores, computadores e telemóveis, desde que esses dados não fossem apagados, ainda havia esperança de que um dia pudessem ser recuperados. Além disso, depois da queda da internet, dos computadores e de outros equipamentos, os países foram lançados no abismo. As comunicações caíram e a internet caiu. Todos os computadores estavam desligados. Na sociedade moderna, a maior parte do trabalho dependia de computadores. Depois que os computadores pararam, nenhum trabalho pôde ser realizado, tudo parou. O trabalho de escritório não poderia ser feito e as fábricas não poderiam produzir. O país inteiro ficou paralisado. Para os países grandes, uma paralisação como esta poderia ter um impacto, mas não foi fatal. No entanto, para os países pequenos, cada dia que foi encerrado representa um enorme risco para eles. Se esta situação persistir, muitos países correm o risco de desmoronar. Portanto, os grandes países podiam esperar que fosse encontrada uma solução, mas os pequenos países não podiam esperar. Porque se eles continuassem esperando, era muito provável que o país perecesse. A situação era muito grave. Senhor, Li, por favor, suspenda as restrições do sistema do dragão divino para que meu país possa se recuperar deste desastre, implorou um embaixador. Senhor, Li, por favor, nos ajude. Realmente não temos escolha. Você pode nomear qualquer condição. Senhor, Li, somos aliados estratégicos do divino país dragão. Somos uma parceria para todos os climas. Por favor, nos ajude. Havia também países que tinham boas relações com o divino país dragão.
Sob o olhar expectante de todos, Li Shengyan respondeu calmamente à pergunta do ministro Cão. Não é que eu não permita que eles usem isso, mas o Império do Pôr do Sol não permite que eles usem. Qualquer um que comprar e usar nosso sistema dragão divino irá irritar o Império do Pôr do Sol. Enquanto Li Shengyan falava, ele olhou para Lilide. Cão Aigul, em particular, olhou para Li Shengyan com ainda mais gentileza agora. As pessoas ao redor olhavam para Lilide de forma diferente. Havia uma leve raiva em seus olhos. Muitas pessoas amaldiçoaram em seus corações. Droga, ele é simplesmente um agitador de merda de classe mundial. É tudo culpa deles. Alguém olhou para Lilide com ódio. Droga, aquele bastardo do Lilide. Li Shengyan olhou para Lilide, que estava visivelmente chateado. Você deveria ser o embaixador do Sunset Empire, certo? Lilide suprimiu a raiva em seu coração e acenou com a cabeça. Senhor embaixador do Sunset Empire, eu estava dizendo a verdade? Li Shengyan zombou. Ele disse tudo isso com o objetivo de envergonhar Lilide. Na verdade, Li Shengyan reconheceu Lilide quando o viu. Isso porque há um tempo atrás saiu um artigo de Lilide na internet. Ele alegou que o Divine Dragon System estava roubando dados do usuário. Foi também este artigo completamente infundado que fez com que o Sunset Empire suprimisse o Divine Dragon Software. Lilide olhou friamente para Li Shengyan. Desta vez, ele não falou. Para completar a missão de seu país e obter o direito de usar o sistema do dragão divino, ele teve que suportar a humilhação. Ele sabia claramente que Li Shengyan estava zombando dele, mas não conseguia explodir. Lilide estava furioso. Li Shengyan, vou deixar você ter sucesso por enquanto. Quando o Sunset Empire se recuperar deste vírus de extorsão do juízo final, será sua morte. Definitivamente farei você se arrepender de cada palavra que disse hoje. Senhor, Li, meu nome é Jin Tianzen. Por favor, suspenda as restrições do sistema dragão divino no país de Nanjing. Não temos medo de nenhum desafio. Neste momento, alguém se levantou e disse em voz alta. Ele olhou friamente para Lilide enquanto falava. Lilide ficou chateado ao olhar para trás com frieza. Nanjing Country não era nada aos seus olhos. Se não fosse pelas circunstâncias, ele definitivamente mostraria ao país de Nanjing sua verdadeira face. Olá, senhor, eu sou Lovelsky. Temos a capacidade de proteger nosso país. Por favor, retire as restrições de instalação do sistema dragão divino para nós. Lovelsky era um homem corpulento de meia idade. Quando ele se levantou, ele era como uma parede. Ele olhou para Lilide com desdém e falou com confiança. Lilide ficou ainda mais chateado porque o que Lovelsky disse era verdade. Na verdade, ele realmente não podia fazer nada contra Lovelsky. No entanto, Lilide estava confiante de que, além de Jin Tianzen, o bastardo, e Lovelsky, o rude bárbaro, todos os outros países presentes o ouviriam. Neste momento, o embaixador do Reino dos Macacos do Sul, Zandalian, levantou-se. Ele olhou para Lilide com medo nos olhos. Ele cerrou os dentes e disse, Senhor Li, sou Zandalian, do Reino dos Macacos do Sul. Também solicitamos que você suspenda as restrições ao Southern Monk Kingdom para que possamos usar o Divine Dragon System. Devido a problemas de rede e comunicação, o país já muito caótico tornou-se ainda mais caótico. Os senhores da guerra enfraqueceram o controle do governo sobre o país. Além disso, havia uma tendência cada vez mais caótica. Se a internet e os sistemas de comunicação não fossem restaurados, o Reino dos Macacos do Sul poderia muito bem perecer. Embora falar agora fosse ofender o embaixador do Império do Pôr do Sol, Lilide. No entanto, foi melhor do que perder o país inteiro. A expressão de Lilide ficou ainda mais feia. Ele ficou extremamente furioso ao olhar para Zandalian com raiva nos olhos. Depois que este assunto terminar, devo reportar ao presidente e ensinar uma lição ao Reino dos Macacos do Sul. Deixe o Reino dos Macacos do Sul conhecer seu lugar como subordinado do Império do Pôr do Sol. Seguindo o pedido de Zhan Tianlian, os embaixadores de muitos países pequenos também se levantaram e pediram a Li Shengyan que suspendesse as restrições aos seus países e lhes permitisse usar o sistema do dragão divino. Seus pensamentos eram os mesmos de Zhan Tianlian. O país estava prestes a ser destruído. E daí se eles ofenderam Lilide e o Sunset Empire? Qualquer resultado foi melhor que a destruição do país. Mais e mais pessoas se levantaram, sem se importar nem um pouco com Lilide. Lilide ficou cada vez mais chateado. As pessoas costumavam se submeter a ele. Se ele dissesse para ir para o leste, ninguém ousaria ir para o oeste. Mas agora, por causa do direito de usar o sistema dragão divino de Li Shengyan, ele foi deixado de lado. Esse tipo de humilhação era algo que ele nunca havia encontrado antes. Isso o deixou muito irritado. Tudo isso foi causado por Li Shengyan. Depois que o vírus da extorsão do juízo final for resolvido, será a morte de Li Shengyan. Devo matá-lo. Mate-o a todo custo. Os olhos do ministro Cão brilhavam enquanto observava mais e mais pessoas se levantarem e pedirem o direito de usar o sistema do dragão divino, deixando de lado o embaixador do Império do Pôr do Sol, Lilide. Ele olhou para a hora. Faltavam apenas 40 minutos para o surto do vírus da extorsão do juízo final. Ele sentiu que já era hora, então olhou para Li Shengyan. Li Shengyan, este mundo não é o mundo do Império do Pôr do Sol, nem é uma decisão do Império do Pôr do Sol. O Império do Pôr do Sol nunca teve o direito de recusar o uso do sistema dragão divino por outros países. É ilegal para eles proibir outros países de usar o sistema do dragão divino. É contra o direito internacional. Na minha opinião, é apenas um pedaço de papel usado. Não tem sentido. Quando o ministro Cão falou, sua voz era alta e clara. Ele não se importou nem um pouco com o olhar ardente de Lilide. Ele queria aproveitar esta oportunidade para deixar clara a posição do divino país dragão. Ele teve que dizer a todos, além de Lilide, que o Império do Pôr do Sol sozinho não tinha o direito de decidir os assuntos deste mundo. Eles tiveram que obter a aprovação do divino país dragão para qualquer coisa. Este mundo precisava da voz do divino país dragão.
Capítulo 212, Olho por Olho 1. Já que o ministro Cão solicitou, vamos abrir. Li Shengyan continuou as palavras do ministro Cão. Depois de ouvir as palavras de Li Shengyan, a alegria estava estampada no rosto de todos. Até Li Laide era o mesmo. Embora ele não demonstrasse isso em seu rosto, havia excitação escondida em seus olhos. No entanto, tenho alguns pedidos. Li Shengyan continuou. Vamos conversar sobre o preço? A maioria das pessoas achava que Li Shengyan falaria a seguir sobre dinheiro. Enquanto o preço não for muito diferente do divino país do dragão, podemos aceitá-lo. Faltavam apenas 40 minutos para o surto do vírus da extorsão do juízo final. A ameaça era séria e iminente. Ninguém considerou o fator preço. Senhor, Li, porque o tempo está muito apertado, por favor, retire as restrições do sistema do dragão divino imediatamente. O dinheiro nunca foi um problema, disse o embaixador. O que eu quero falar não é sobre dinheiro. Li Shengyan balançou a cabeça e continuou a falar sob o olhar de todos. Em primeiro lugar, no sistema operacional do serviço de resolução de nomes de domínio fornecido pela nossa Divine Dragon Software Company, o servidor do projeto ICEMAN do Divine Dragon Country foi fixado como servidor de nomes de domínio raiz. Isso não pode ser alterado. Depois que Li Shengyan disse isso com uma expressão fria, houve um alvoroço instantâneo. Li Laide, que já havia se sentado, levantou-se de repente. Por estar muito animado, a mesa à sua frente foi empurrada para longe. Fez um som enorme. Li Shengyan, o que você está fazendo? O tom de Li Laide era extremamente frio e severo. Cada palavra foi carregada. Todos os servidores de análise de nomes de domínio que usam o Divine Dragon System apontam diretamente para o servidor de nomes de domínio do projeto ICEMAN. Isto foi claramente para tirar vantagem do surto de vírus e do fato de que o servidor de nomes de domínio do Sunset Empire não poderia fornecer serviços. A ideia era aproveitar o servidor de nomes de domínio e as facilidades mais básicas da internet. Se Li Shengyan realmente executasse este plano, toda a internet pertenceria ao divino país do dragão no futuro. Li Laide nunca permitiria que tal coisa acontecesse. Li Shengyan, deixe-me contar. A internet foi inventada pelo Sunset Empire. O servidor de nomes de domínio também nasceu no Sunset Empire e tem servido até agora. A internet pertence ao Sunset Empire, e o servidor de nomes de domínio também é do Sunset Empire. É o interesse central do Império do Pôr do Sol. Ninguém pode mudar isso. Para proteger os direitos e interesses do Império, o Império fará qualquer coisa, inclusive a guerra. O tom de Li Laide foi determinado. Ele olhou diretamente para Li Shengyan. Acredito que os outros países não concordarão com o banditismo do seu divino país dragão. Acredito que a maioria dos países não usará o sistema injusto de servidor de nomes de domínio fornecido pela sua empresa. Depois que Li Laide terminou de falar, seu olhar percorreu todos de maneira dominadora. Seus olhos eram frios e ameaçadores. Ele queria dizer a todos através de seus olhos que quem ousasse usar o servidor de nomes de domínio da Divine Dragon Software Company seria punido pelo Império. Li Shengyan zombou, com desdém escondido no fundo de seus olhos. Li Laide estava claramente aqui para implorar, mas ainda assim exibia uma atitude tão dominadora. Sob tais circunstâncias, Li Laide ainda o ameaçava e aos outros países? Li Laide não parecia ter entendido verdadeiramente a situação atual. Depois que a internet caiu porque o exército do Sunset Empire era altamente digitalizado, ele não tinha mais a capacidade de lançar guerras convencionais. Li Shengyan encontrou os olhos de Li Laide diretamente. Não havia medo nos olhos de Li Shengyan. Ele falou calmamente em meio à atmosfera pesada. Estou aqui a seu convite para abrir os direitos de uso do sistema Dragão Divino. Pelo bem do ministro Cão, abrirei o direito de usar as versões relevantes do sistema Dragão Divino. Repito mais uma vez, o servidor de resolução de nomes de domínio da filial construído pelo Divine Dragon System solidificou seu nome de domínio e aponta para o projeto ICEMAN do Divine Dragon Country. Isso nunca vai mudar, disse Li Shengyan com firmeza. Seu tom era assertivo e ele não recuou. Quanto a saber se você deseja usar o servidor de resolução de nomes de domínio da filial que foi construído pelo Divine Dragon System, a decisão é sua. Eu não ligo. Li Laide estava visivelmente chateado. Ele olhou fixamente para Li Shengyan, com os olhos cheios de ódio. Senhor, Li, anuncie o endereço de download do servidor de resolução de nomes de domínio da filial. Faltam apenas 37 minutos para o surto do vírus da extorsão do juízo final. O representante do país de Nanjing disse ansiosamente. Senhor, Li, não temos medo de desafios. Por favor, anuncie o endereço, disse Lovelsky destemidamente. Li Shengyan acenou com a cabeça e projetou um novo endereço MAC na tela grande para todos. Imediatamente os embaixadores pegaram seus telefones e tiraram fotos do endereço MAC na tela. Eles rapidamente os enviaram de volta à embaixada, onde o endereço MAC foi transmitido ao país por meio de um método de comunicação especial. Quando Li Shengyan anunciou o endereço de download, a expressão de Li Laide tornou-se ainda mais feia. Ele viu que o embaixador do North Jin Country ao lado dele também pegou seu telefone para tirar uma foto e seu rosto ficou preto. Então, olhou em volta e percebeu que todos os embaixadores estavam tirando fotos com seus celulares e encaminhando as informações relevantes. Sua expressão ficou ainda mais feia e seus olhos estavam cheios de raiva. Agora mesmo, Li Laide alertou a todos para não usarem o servidor de resolução de nomes de domínio fornecido pela Divine Dragon Software Company. Agora parecia que todos haviam desconsiderado o que ele disse. Ninguém levou suas palavras a sério. Capítulo 213, Olho por Olho 2.
Embaixador Li, está é apenas uma maneira de fazer com que Li Shengyan suspenda as restrições ao uso do sistema do dragão divino. Precisamos que Li Shengyan abra os direitos de acesso à versão pessoal do sistema do dragão divino, disse o embaixador North Jin suavemente com um sorriso bajulador no rosto. Quando Li Lide ouviu isso, sua expressão melhorou um pouco. Ele cerrou os dentes e pegou o celular. Ele encaminhou o endereço MAC que Li Shengyan havia anunciado à sua embaixada. Depois que Windows, Apple e Google desenvolverem a solução para o vírus do Wednesday Ransom, todos os sistemas Divine Dragon instalados nos computadores no leste serão eliminados. Embora usemos o servidor do Divine Dragon System, isso é apenas temporário. Embora eu tenha registrado o endereço de download da versão do servidor do Divine Dragon System, nosso Sunset Empire não instalará este sistema. Precisamos apenas da versão pessoal do sistema Dragão Divino. Li Lide consolou-se em seu coração e se sentiu muito melhor. Vendo que Li Lide também pegou seu celular para registrar o endereço de download, muitas pessoas ficaram com expressões zombeteiras. Ele era tão dominador agora e disse que ninguém tinha permissão para usar o sistema Dragão Divino. Mas quando o endereço de download foi compartilhado, ele tirou fotos mais rápido que os outros. Lovelsky nem se preocupou em salvar a aparência dele. O Sunset Empire sempre foi assim. Eles não têm credibilidade para falar. Alguns embaixadores de outros países falaram sem rodeios. O Império do Pôr do Sol não nos permitiu usar o sistema Dragão Divino e não se importava com a sobrevivência do nosso país. Mas eles próprios estão usando o sistema Dragão Divino. Que piada! Os embaixadores dos outros países praguejaram em seus corações, mas não ousaram dizer isso em voz alta. Quando Li Lide ouviu isso, ficou com tanta raiva que todo seu corpo tremeu. Se ele tivesse uma arma na mão, ele teria assaltado e tirado a vida desses dois bastardos. Neste momento, Li Shengyan continuou. A Divine Dragon Software Company abrirá o direito de usar a versão pessoal do Divine Dragon System. Todos prenderam a respiração porque todos tinham dois objetivos ao virem aqui. O primeiro objetivo era obter o direito de uso do sistema de servidor de resolução de nomes de domínio. Esta foi a única maneira de restaurar a internet doméstica. O segundo objetivo era obter o direito de usar a versão pessoal do Divine Dragon System. Esta foi a única forma de restaurar a produção e a vida normais no país. O primeiro objetivo foi alcançado. Embora o uso do sistema de servidor de resolução de nomes de domínio da Divine Dragon Company transferisse o servidor de nomes de domínio do Sunset Empire para o Divine Dragon Country, isso não os afetaria muito. A única pessoa que ficou chateada foi o embaixador Li Lide. Agora, Li Shengyan já havia começado a falar sobre o segundo problema que precisavam resolver. Todos sabiam que se quisessem que Li Shengyan abrisse a versão pessoal do sistema do Dragão Divino, definitivamente havia condições. Como esperado, Li Shengyan continuou. No entanto, existem condições para usar a versão pessoal do sistema Dragão Divino. O Divine Dragon System é um sistema operacional online. Não pode ser usado offline. Tem que estar conectado à internet. Sem a implantação do sistema de servidor de resolução de nomes de domínio da filial, mesmo se eu suspender as restrições do sistema Dragão Divino, você não poderá usar o sistema normalmente. Na verdade, o sistema ativará diretamente o programa de autodestruição, causando danos ao hardware e software do computador. Li Shengyan disse com um sorriso. O significado era óbvio. Se eles quisessem usar a versão pessoal do sistema Dragão Divino, claro. Mas você deve primeiro usar o sistema de servidor de análise de nome de domínio da filial. Uma vez usado o sistema de servidor de análise de nome de domínio da filial, é equivalente a apoiar o projeto e SEMAN do Divine Dragon Country como novo servidor de nome de domínio raiz do mundo. Li Shengyan, você está brincando com fogo. Você está desafiando o país mais forte do mundo. Pense cuidadosamente nas consequências que você enfrentará, disse Li Lide palavra por palavra com um rosto frio. Se o plano de Li Shengyan fosse executado, o servidor de nomes de domínio definitivamente mudaria seu nome para Divine Dragon no futuro e não teria nada a ver com o Sunset Empire. Isso era algo que o Sunset Empire não podia tolerar. O servidor de nomes de domínio raiz era muito importante. Quem controlava o servidor de nomes de domínio raiz equivalia a controlar a internet. Quem controla o servidor de nomes de domínio é o verdadeiro controlador da internet. Sei muito bem quais serão as consequências. Li Shengyan disse com um sorriso de escárnio. Vou repetir o que acabei de dizer. Vou abrir o direito de usar a versão pessoal do Divine Dragon System. Se você usa ou não, depende de você. Enquanto Li Shengyan falava, ele anunciou o endereço MAC da versão pessoal do Divine Dragon System e o endereço da internet na tela grande. Então, sob o olhar extremamente severo de Li Lide, os embaixadores de todos os países presentes ergueram seus celulares e gravaram o endereço na tela grande. Em seguida, encaminharam-nas de volta à embaixada, que encaminhou as informações aos seus países de origem através de canais especiais. Li Shengyan, a internet e o servidor de nomes de domínio raiz são os principais interesses do Império. Você realmente pensou nas consequências? A voz de Li Lide era extremamente fria e seu tom ameaçador. Ministro Cão, o seu divino país dragão realmente quer começar uma guerra? Sem esperar a resposta de Li Shengyan, Li Lide olhou para o ministro Cão, que estava sorrindo. Seu tom era extremamente sério e ameaçador. Capítulo 214, Olho por Olho 3. Depois que os embaixadores dos outros países enviaram a mensagem e ouviram a ameaça de guerra de Li Lide, todos prenderam a respiração e olharam nervosos para Li Lide e o ministro Cão. Os embaixadores estavam muito nervosos, especialmente os poucos países vizinhos do Divino País do Dragão. Eles geralmente não se davam bem com o Divino País do Dragão e eram especialmente próximos do Império do Pôr do Sol.
Quando as duas superpotências entrassem em guerra, seriam as primeiras a sofrer. Também estiveram presentes embaixadores de alguns países que ficaram muito entusiasmados. Eles desejavam que o divino país do dragão e o império do pôr do sol entrassem em guerra. Isso ocorreu porque os dois países eram muito poderosos. Eles eram incrivelmente poderosos tanto em termos militares quanto econômicos. Este tipo de poder fez com que os países ambiciosos se desesperassem. Uma vez que as duas superpotências entrassem em guerra, elas seriam definitivamente as que se beneficiariam no final. O rosto originalmente sorridente do ministro Cão de repente tornou-se sério e frio depois que Lilide o ameaçou. Lilide, você não tem o direito de comentar sobre o que o divino país do dragão quer fazer. Você não está em posição de dizer isso. Você não tem o poder de nos pedir para fazer nada. Você entende? Além disso, o divino país do dragão sempre teve uma tradição de não se curvar às ameaças. Se você quer guerra, nós lhe daremos guerra. O povo do divino país do dragão nunca teve medo da guerra. Estamos confiantes de que podemos derrotar qualquer inimigo. Foi assim no passado, agora e no futuro. As palavras do ministro Cão foram poderosas e inflexíveis. Ele olhou para Lilide com uma expressão séria. Li Shengyan já deixou bem claro que após o lançamento do sistema do dragão divino, ele poderá restaurar a internet de outros países. Também pode restaurar os computadores de outros países. Quer eles usem ou não, não vamos interferir. É a liberdade dos outros países decidirem. Lilide, você tem interferido com outros países e pedindo-lhes que não usem o sistema operacional fornecido pela Divine Dragon Software Company. Nós, o Divino País Dragão, sempre nos opusemos a esse tipo de intimidação maliciosa e violenta de interferir em outros países. Além disso, quando o ministro Cão disse isso, ele olhou para Lilide, que parecia muito chateado antes de continuar. Embaixador Lilide, posso perguntar se o seu Sunset Empire pode fornecer tal plano para restaurar a internet de outros países? Você pode fornecer um plano de restauração para os sistemas operacionais de outros países? Como diz o ditado, não dê um tapa na cara de alguém numa briga, e não revele os defeitos de alguém numa briga. As palavras do ministro Cão foram direto ao cerne da questão. Se você não pode fornecê-lo, por que está reclamando? Quando os embaixadores dos outros países ouviram o discurso extremamente duro do ministro Cão, ficaram chocados com a atitude dura do país dragão divino. Esta foi provavelmente uma declaração da postura do divino país dragão. No futuro, você terá que ter mais cuidado ao falar internacionalmente. Não diga nada inapropriado. O divino país dragão já deixou clara sua posição. Eu tenho que relatar este assunto ao meu país. O divino país do dragão está com raiva? O divino país do dragão realmente vai começar uma guerra? É muito assustador. Alguns países vizinhos do país do dragão divino ficaram com medo por causa das palavras do ministro Cão. Ministro Cão, vou me lembrar de cada palavra que você disser hoje. E relate isso ao presidente palavra por palavra. Você arcará com todas as consequências disso. O tom de Lilide era extremamente frio e cheio de raiva. Como quiser, o ministro Cão respondeu. Lilide saiu da sala de reuniões com uma expressão sombria. Antes de partir, seu olhar percorreu todos os embaixadores. No entanto, ninguém saiu com ele. Li Shengyan, não se preocupe. Você é um cidadão do Divino País do Dragão. A Divine Dragon Software Company também é uma empresa legal do Divine Dragon Country. A menos que todos os soldados do Divino País do Dragão tenham morrido em batalha, você definitivamente não sofrerá nenhum dano. No solo do País Dragão Divino, nenhum país pode te machucar. Se outros quiserem forçá-lo a fazer algo que você não gosta, eles terão que perguntar primeiro se nossas armas concordam. O ministro Cão virou-se para olhar para Li Shengyan, sua voz extremamente solene. Ministro Cão, acredito em nosso país. Li Shengyan também acenou com a cabeça solenemente. Li Shengyan, não se preocupe e faça o que for preciso. Contanto que o que você faça seja legal, o país estará atrás de você. O país vai te apoiar. O ministro Cão expressou mais uma vez o seu apoio a Li Shengyan. Li Shengyan assentiu. Ele ficou muito emocionado. Tudo bem, vamos continuar com a reunião. Li Shengyan, continue. Depois que o ministro Cão terminou de falar, ele sentou-se. Tudo bem. Li Shengyan assumiu. Então vamos conversar sobre o preço. Depois que Li Shengyan terminou de falar, todos ouviram com atenção. Preço sempre foi um assunto muito delicado. A versão pessoal do sistema Dragão Divino custa 100 yuans por ano. A versão pessoal do sistema do Dragão Divino era gratuita para uso no país do Dragão Divino, mas não podia ser usada gratuitamente em outros países. Embora o custo de 100 yuans fosse muito baixo, os embaixadores dos outros países franziram a testa porque sabiam que a versão pessoal do sistema do Dragão Divino era gratuita para uso no país do Dragão Divino. No entanto, além do Divino Sistema Dragão, eles não tinham outra escolha. Mesmo que fosse 1000 yuans por ano, eles só poderiam aguentar e aceitar, sem mencionar 100 yuans. O custo básico da resolução de nomes de domínio da filial e do sistema de servidor de atribuição de IP é de 1 milhão de yuans por ano. Ele fornece a atribuição básica de segmento IP de nível inferior, um serviço nacional de resolução de nomes de domínio. O custo básico do sistema de servidor de atribuição de IP provincial é de 100,000 yuans por ano. O custo básico da atribuição de sistemas de servidor para IPS abaixo do nível provincial é de 10.000 yuans por ano. Tão barato! Alguém exclamou. Este preço é apenas metade do preço da agência de gerenciamento de nomes de domínio do Sunset Empire. Você esqueceu algo. O Sunset Empire vende hardware e software juntos. O preço do software é o dobro do sistema Dragão Divino, e o preço do hardware é 3 vezes maior que o preço de mercado.
Todos os produtos do país Dragão Divino têm o atributo de serem bons e baratos. O sistema Dragão Divino é o mesmo. O Império do Pôr do Sol é muito malvado. No passado, quando comprei o sistema de servidor de resolução de nomes de domínio deles, tive que enviar uma solicitação ao Sunset Empire com antecedência. Não se tratava apenas de pagar o dinheiro. Enquanto o sistema Dragão Divino for realmente útil, nosso país só comprará produtos da companhia Dragão Divino no futuro. Senhor, Li tem uma pergunta. Neste momento, um representante de um pequeno país levantou a mão e levantou-se. Depois de obter a aprovação de Li Shengyan, ele continuou. Como devemos pagar as taxas? A internet caiu por causa do vírus de extorsão do juízo final. Como consequência, o sistema de liquidação interbancária internacional, que dependia da internet, também caiu. O sistema internacional de liquidação interbancária foi a base do comércio transfronteiriço. Essa fundação foi destruída pelo vírus. Li Shengyan olhou para o calmo ministro Cão. Ele acreditava que o ministro Cão definitivamente tinha um plano para lidar com isso. Capítulo 215, Projeto ICEMA 90% concluído 1. O ministro Cão realmente fez muito trabalho de base antes da chegada de Li Shengyan. Ele também havia pensado com muita clareza sobre as questões que os embaixadores acabavam de levantar. Portanto, quando Li Shengyan olhou para ele, o ministro Cão sorriu e gesticulou antes de continuar de onde Li Shengyan parou. Você não precisa se preocupar com o pagamento. Antes do surto do vírus da extorsão do juízo final, nosso divino país dragão já havia desenvolvido um sistema internacional de liquidação de moeda interbancária, disse o ministro Cão lentamente. Depois que a internet em seu país voltar ao normal, você poderá implantar este sistema para pagar a conta. Na verdade, após o aparecimento do vírus da extorsão do juízo final, os escalões superiores do país do dragão divino imediatamente conduziram pesquisas e implantação. O vírus da extorsão do juízo final foi extremamente aterrorizante, destruiu a ordem original da internet. Muitos segmentos-chave que foram rigidamente controlados pelo Sunset Empire no passado foram imediatamente expostos. Esta foi uma oportunidade para o divino país do dragão. O servidor de nomes de domínio era um desses segmentos. O Sistema Internacional de Liquidação Interbancária foi outro exemplo. Nessas áreas-chave, o divino país do dragão nunca teve a chance de se envolver no passado. Agora, a oportunidade havia chegado. Naturalmente, os altos escalões do divino país dragão não deixariam esta oportunidade escapar. O servidor de nomes de domínio raiz era o recurso mais básico de toda a internet e a condição básica para o funcionamento da internet. O Sistema Interbancário Internacional de Liquidação Monetária também foi muito importante. Sempre foi rigidamente controlado pelo Sunset Empire. Para qualquer país negociar, a liquidação final seria através do Sistema de Liquidação Interbancária Internacional. A moeda de liquidação do Sistema Interbancário Internacional de Liquidação Monetária era o dólar Sunset. Como resultado, nenhum país poderia realmente dissociar-se do dólar Sunset. Esta foi uma manifestação da hegemonia do dólar Sunset. Mesmo que alguns países odiassem muito o Império Sunset, enquanto conduzissem o comércio internacional, eles teriam que usar sua própria moeda para comprar dólares Sunset e depois usar dólares Sunset para pagar a conta com outros países. Durante este processo, o Sunset Empire seria beneficiado. Agora que a internet caiu, o sistema de liquidação interbancária internacional, que usava o dólar Sunset como moeda principal de liquidação, também caiu. Esta foi uma oportunidade extremamente boa. Esta foi a melhor oportunidade para o dólar do dragão divino substituir o dólar do Sunset. Ao ouvir as palavras do ministro Cão, os enviados de muitos países franziram a testa, sentindo-se muito perturbados. Nenhum dos embaixadores que poderiam vir ao divino país do dragão para servir como embaixadores eram tolos. Eles compreenderam naturalmente as consequências da implantação do sistema de liquidação interbancária internacional do país do dragão divino. Uma vez implantado este sistema, ele seria definitivamente considerado um inimigo pelo Sunset Empire. No entanto, se este sistema não fosse implantado, eles não seriam capazes de obter o direito de usar o sistema dragão divino. Ministro Cão, nosso país ainda tem reservas em dólares do dragão divino. Planejamos usar esta reserva para pagar pelo sistema dragão divino. O que você acha? O enviado de North Jin perguntou hesitantemente. Essa é a sua liberdade. Claro que você pode. O ministro Cão assentiu. Ministro Cão, o dólar Sunset é uma moeda internacional. Usaremos o dólar Sunset para pagar o sistema desta vez. Depois que North Jin obteve o acordo do ministro Cão, o enviado de Lia também perguntou hesitantemente. Sinto muito, só aceitamos pagamentos em dólares do dragão divino. O ministro Cão balançou a cabeça e recusou o pedido do enviado. Depois que o ministro Cão rejeitou a proposta de Lia, muitos países próximos ao Império do Pôr do Sol franziram a testa. Eles estavam todos pensando no que fazer a seguir. Parece que só podemos concordar com o pedido do ministro Cão e instalar o sistema de liquidação interbancária internacional do país do dragão divino. No final, a maioria dos países considerou aceitar primeiro a sugestão do ministro Cão. Posso implantar primeiro o sistema de liquidação interbancária internacional do país do dragão divino. Depois de pagar a taxa de uso do sistema desta vez, posso deixar o sistema ocioso e não usá-lo mais. Dessa forma, não ofenderei o Império do Pôr do Sol. Por enquanto, usarei o sistema de liquidação interbancária internacional fornecido pelo Divine Dragon Country para conduzir o comércio internacional. Quando o Império do Pôr do Sol se recuperar deste desastre do vírus da extorsão do juízo final, depois que o sistema de assentamento do Império do Pôr do Sol for ativado, eu voltarei ao sistema de assentamento do Império do Pôr do Sol. A maioria das pessoas teve o mesmo pensamento. Eles não ofenderiam nenhum dos lados. O sistema de assentamento do Sunset Empire já entrou em colapso. Não existe nenhum sistema de liquidação internacional funcional que possa ser usado. Contanto que o sistema do Divine Dragon Country seja útil, por que não deveria usá-lo?
Quando o sistema de assentamento do Sunset Empire estiver funcionando novamente, sempre poderemos voltar. O ministro Kão passou os olhos por todos e observou suas expressões. Ele já sabia o que estava acontecendo. Ele sorriu e virou-se para Li Shengyan. Li Shengyan, tem um pedido. Faltam apenas 30 minutos para o surto do Duons da Distortion Vírus. O tempo é essencial agora. É tarde demais para pagar primeiro a taxa de uso do sistema. Que tal agora? Não pedimos pagamento por enquanto. Abriremos diretamente o direito de usar o sistema Dragão Divino. Deixe-os concluir o pagamento no dia seguinte. Se eles não pagarem dentro do prazo especificado, restringiremos o uso do sistema Dragão Divino. Você acha que vai funcionar? O ministro Kão olhou sinceramente para Li Shengyan. Sem problemas. Li Shengyan concordou sem pensar. Quando os embaixadores dos vários países ouviram Li Shengyan concordar, sorrisos apareceram em seus rostos. Isso é ótimo. O generoso e divino país do dragão. País Dragão Divino, vocês são os heróis do mundo. Ministro Kão, você é realmente uma boa pessoa. Capítulo 216, Projeto ICEMA 90% concluído 2 Senhor Li, você também é uma boa pessoa. Em meio a aplausos, os embaixadores dos diversos países devolveram a notícia. Em seguida, o ministro Kão começou a discutir o sistema de liquidação interbancária internacional com os outros países. O conteúdo da discussão não tinha mais muito a ver com Li Shengyan. Li Shengyan encontrou uma oportunidade de escapar. O acadêmico Linko também apareceu com Li Shengyan. Obrigado, Li Shengyan. O acadêmico Linko disse agradecido. Ele até queria fazer uma reverência a Li Shengyan. Todos os países ao redor do mundo começaram a configurar a implantação do sistema de servidor de resolução de nomes de domínio. O servidor de nomes de domínio do projeto ICEMA do Instituto de Pesquisa de Software da Academia de Ciências tornou-se o único servidor de nomes de domínio do mundo. A distribuição de IPS e nomes de domínio no mundo era controlada pelo software. Com o esforço de Li Shengyan, o projeto ICEMA já alcançou mais de 60% de sucesso. Em seguida, dependeria de quanto tempo o Sunset Empire precisaria para resolver o Duons da Distortion Vírus. Se eles não conseguissem resolver o vírus dentro de um mês, o servidor de nome de domínio original ainda não funcionaria. O projeto ICEMA seria então um sucesso total. O servidor de nomes de domínio estaria sob o controle do Divino País Dragão. O Divino País Dragão teria apreendido um bem valioso bem debaixo do nariz do Império do Pôr do Sol. Acadêmico Linko, você é muito educado. Li Shengyan ajudou apressadamente o acadêmico Linko a se levantar. Essas coisas são o que eu deveria fazer. Todo mundo precisa que seu país seja forte. Enquanto o país for forte, ninguém se atreverá a nos intimidar quando sairmos para fazer negócios. Somente quando o país for forte é que o país nos defenderá quando formos intimidados por estrangeiros. Eu, a Divine Dragon Software Company, sempre estive vinculado aos interesses do país. Após a conversa, Li Shengyan e o acadêmico Linko voltaram direto para o Software Research Institute. Um mapa mundial foi exibido na tela grande do Software Research Institute. A cobertura do projeto ICEMA foi mostrada no mapa. Originalmente, apenas o Divino País do Dragão era de cor verde. À medida que Li Shengyan suspendeu as restrições ao uso do sistema do Dragão Divino por outros países, mais e mais áreas verdes apareceram neste mapa. Jin do Sul, Jin do Norte, País do Mar Oriental, País dos Ursos, País dos Elefantes. O mundo inteiro estava ficando verde a uma velocidade inacreditável. Em apenas meia hora, todos os países, exceto alguns, implantaram o servidor de nomes de domínio do projeto ICEMA. O maior país sem servidor de nomes de domínio era o Sunset Empire. Isso porque eles não estavam dispostos a deixar o Divino País do Dragão assumir o controle do servidor de nomes de domínio. Desde que o Império do Pôr do Sol foi estabelecido, eles sempre foram os únicos a saquear os outros. Esta foi a primeira vez na história que seus bens foram apreendidos. A questão do servidor de nomes de domínio já tinha afetado a força do país, e a sua economia, segurança e outros aspectos. A menos que não houvesse outra maneira, o Império do Pôr do Sol definitivamente não cederia. Maldito Oriental, você não pode roubar o servidor de nomes de domínio de nós. Se alguém puder desenvolver um software antivírus para eliminar o vírus do Duons da Distortion, ele será o futuro herói do Sunset Empire. O governo já prometeu que fará uma compra governamental para qualquer pessoa que possa desenvolver um software antivírus para eliminar o vírus. O pedido não será inferior a 10 bilhões de dólares Sunset. As empresas e o pessoal relevantes do Sunset Empire se dedicaram ao trabalho. Então, eles encontraram uma dura verdade se quisessem desenvolver um software antivírus para resolver o Duons da Distortion vírus. Primeiro precisavam de um computador funcional. Isso por si só deixou quase todo mundo perplexo. Isso ocorreu porque todos os computadores foram infectados pelo Duons da Distortion vírus e não estavam funcionando. Mesmo que houvesse alguns computadores que não estivessem infectados, eles não conseguiriam funcionar. Isso ocorreu porque o vírus da extorsão do juízo final era ridiculamente infeccioso. Os mecanismos de isolamento e sandbox no Windows, Apple e Linux eram praticamente inexistentes no que diz respeito ao Duons da Distortion vírus. Esses computadores normais seriam infectados imediatamente. Atualmente, apenas o sistema Dragão Divino tinha a capacidade de resistir ao vírus da extorsão do juízo final. O Sunset Empire não teve escolha senão capitular por enquanto. No Congresso do Império do Pôr do Sol, todos expressavam suas opiniões. Vamos usar o sistema Dragão Divino por enquanto. Depois de usar o sistema Dragão Divino para desenvolver um software antivírus que possa eliminar o vírus extorsão do juízo final, podemos abandonar o sistema Dragão Divino. Alguém sentiu que o mais importante agora era restaurar a internet. Precisamos usar o sistema Dragão Divino para salvar os dados primeiro. Os dados não têm preço. Os dados são o mais importante. Alguém gritou. Temos que usar o sistema Dragão Divino para restaurar a capacidade de produção do nosso país.
Sem o suporte do sistema operacional, todas as nossas fábricas não conseguem começar a trabalhar. Quando as fábricas não conseguem começar a trabalhar, não conseguimos produzir nenhuma bala. Temos que restaurar nossa capacidade de produção o mais rápido possível. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. No final, os membros do Congresso chegaram a um raro consenso. O Sunset Empire decidiu usar o Divine Dragon System para restaurar a internet e o sistema operacional. No entanto, em termos de custo do Divine Dragon System, a Divine Dragon Software Company teve que seguir os padrões do Divine Dragon Country. A versão pessoal tinha que ser gratuita. Capítulo 217. Projeto ICEMA 90% Conclusão 3. O preço da versão do servidor também não deve ser superior ao preço no Divine Dragon Country, porque o Sunset Empire era o maior mercado do mundo. Além disso, o Sunset Empire era o país mais poderoso do mundo. Qualquer pessoa que quisesse fazer negócios no Sunset Empire tinha que obedecer às regras de prioridade do Sunset Empire. No entanto, o que aconteceu a seguir o surpreendeu. Depois de fazer experiências com empresas e funcionários relevantes, eles descobriram uma situação assustadora. O Divino Sistema Dragão ainda era proibido no Império do Pôr do Sol. Não pôde ser instalado ou usado. Quando esta notícia chegou ao Congresso, todos os membros do Congresso ficaram furiosos. Eles sempre sentiram que o Sistema Dragão Divino estava implorando para que o usassem. Portanto, suas atitudes sempre foram elevadas e poderosas. No entanto, olhando para a situação atual, a Divine Dragon Software Company não parecia se importar nem um pouco com o Sunset Empire. Depois de descobrir que o sistema do Dragão Divino era proibido, uma questão que eles negavam veio à tona. Eles não tiveram outra escolha senão a Divine Dragon Software Company e o Divine Dragon System. Agora não era a Divine Dragon Software Company que pedia ao Sunset Empire para abrir o mercado. Em vez disso, foi o Sunset Empire implorando a Divine Dragon Software Company para entrar no mercado do Sunset Empire. Foram eles que imploraram ao Divino País do Dragão. Foram eles que imploraram a Divine Dragon Software Company. Malditos orientais, eles estão nos forçando a iniciar uma guerra mundial? Porra, diga ao país Dragão Divino para abrir imediatamente os direitos de uso do sistema Dragão Divino. Faça com que o embaixador Lilide negocie com o Divino País Dragão imediatamente. Temos que obter o direito de usar o sistema Dragão Divino. Se ele não consegue fazer isso bem, então faça-o desaparecer. Porra, o Divino País do Dragão foi longe demais desta vez. Enquanto o Congresso do Império do Pôr do Sol repreendia o país Dragão Divino, os telefones do Instituto de Pesquisa de Software tocavam sem parar. Muitos países estavam tentando fazer inscrições. Servidor de nomes de domínio da filial Bear Country solicitando acesso ao servidor de nomes de domínio raiz do projeto ICEMA. Por favor, aprove e atribua um segmento de endereço IP. O servidor de nomes de domínio da filial Salfidin solicita acesso ao servidor de nomes de domínio raiz do projeto ICEMA. Por favor, aprove e atribua um segmento de endereço IP. O centro de controle do projeto ICEMA estava fervilhando de atividade. Solicitações de outros países para acesso ao servidor do projeto ICEMA continuaram chegando. O centro de controle teve que revisar e atribuir os segmentos de endereço IP. O servidor de nomes de domínio raiz projetado por Li Chengyan tomou uma medida drástica para incluir todos os endereços IP no servidor do projeto ICEMA. Qualquer país que quisesse usar os endereços IP teria que se inscrever no Divine Dragon Country e ele atribuiria os endereços IP. Dessa forma, eles quebrariam completamente as regras estabelecidas pelo Sunset Empire no passado e estabeleceriam um novo conjunto de regras. Mesmo que o servidor de nomes de domínio raiz do Sunset Empire fosse reparado no futuro, seria inútil. Isso porque quando o servidor de nomes de domínio prestasse serviços novamente, as novas regras da internet já teriam sido estabelecidas. Eles seriam completamente incompatíveis com as regras originais, então não havia mais nada que o Sunset Empire pudesse fazer. Acadêmico Lin Qiu, além do Sunset Empire, o servidor de nomes de domínio da filial foi implantado em todos os países e regiões do mundo. O projeto ICEMA está 90% concluído. Já controlamos 100% da Autoridade Mundial de Atribuição de IP. Temos 100% de controle sobre o nome de domínio mundial. A partir de hoje, podemos dizer com orgulho que alcançamos total autonomia, controle e segurança da internet do país Dragão Divino. Wang Yaoan, um pesquisador que participou do projeto ICEMA desde o início, ficou tão animado que lágrimas brotaram de seus olhos. Já se passaram 20 anos desde que o projeto ICEMA foi estabelecido. 20 anos de trabalho duro e 20 anos de dificuldades. Com a ajuda do vírus da extorsão do juízo final, o projeto finalmente floresceu e agora eles poderiam colher os frutos da vitória. O projeto passou de totalmente desconhecido a mundialmente famoso. Num instante, o projeto ICEMA assumiu o controle da internet mundial. Eles dedicaram toda a sua vida ao projeto ICEMA, trabalhando silenciosamente, sem reconhecimento e sem recompensa. Porém, a partir de hoje, eles seriam bem reconhecidos. Isso porque o Divino País Dragão não esqueceria suas contribuições. Eles conquistaram seu lugar na história e se tornaram heróis do Divino País do Dragão. Capítulo 218. Capitular. O quê? Você quer que eu implore a Cão Aigu? Eu tenho que obter o direito de usar o sistema Dragão Divino? O rosto de Lilide ficou preto ao ler a mensagem do telegrama. Ele já havia perdido toda a cara na conferência agora há pouco. Ele não tinha mais coragem de continuar na conferência.
Foi por isso que ele saiu do local com raiva. E agora a mensagem do telegrama exigia que Lilith obtivesse o direito de usar o sistema do dragão divino, não importa o que acontecesse. Se ele não conseguisse completar esta missão, sua posição atual seria revogada. Esses porcos estúpidos, porque eles próprios não tentam. Como eles ousam ameaçar revogar minha posição? Lilith estava furioso com tanta raiva que deu um soco na mesa à sua frente. Então, ele sentou-se com uma expressão abatida. Sua expressão continuou mudando enquanto ele se levantava sombriamente e saía impotente. Embora ele estivesse furioso e muito relutante. No entanto, a situação estava além de seu controle. Na situação atual, ele não tinha direito nem oportunidade de escolher. Logo ele voltou ao escritório de Cão. Quando Cão Aigu viu que era Lilith, seu rosto sorridente instantaneamente ficou frio. Ei, este não é o embaixador Li? O que te traz aqui? Você não acabou de dizer que queria voltar e mobilizar suas forças domésticas para quebrar o vírus da extorsão do juízo final? Sua velocidade é realmente incrivelmente rápida. Você terminou de decifrá-lo agora? Cão Aigu disse sem expressão. Lilith quase perdeu a calma. Ele sorriu sem jeito. Ministro Cão, estou aqui para lhe pedir ajuda. Por favor, conceda-nos acesso ao sistema Dragão Divino no Império. Agora que você abriu o direito de usar o sistema do Dragão Divino em todos os países, o único lugar restrito é o Império. Oh, embaixador Li, o senhor não acabou de dizer que organizará pessoas para estudá-lo? Você definitivamente será capaz de derrotar o vírus? Cão Aigu disse friamente. Na sala de reuniões agora há pouco, se Lilith tivesse concordado diretamente, ele não teria dito nada. Depois que Lilith ficou furioso na sala de conferências, ele não tornará tão fácil para ele usar o sistema do Dragão Divino. Se ele quisesse usar o sistema Dragão Divino, claro. No entanto, as condições devem ser oferecidas de boa fé. Lilith ficou extremamente envergonhado. Mas afinal, ele era experiente e, portanto, suprimiu sua raiva em um instante. Ele sabia que seria necessário mais do que palavras para persuadir Cão agora. Isso estava dentro das expectativas de Lilith. Além disso, o telegrama do Império para ele também apresentava o conteúdo relevante. Ministro Cão, vamos direto ao assunto. As condições que o Império pode lhe dar são... Ao ouvir que Lilith finalmente sabia a coisa certa a fazer, Cão Aigu sorriu. Ele estava esperando por esse momento desde que Lilith saiu do local. Cão Aigu não fez cerimônia com Lilith. Ele entregou um documento que havia preparado previamente para Lilith. Você não precisa dizer nada. Nossas condições estão listadas neste documento. Contanto que você possa cumprir as condições deste documento, pensarei em uma maneira de fazer com que a Divine Dragon Software Company suspenda a proibição em seu país. A expressão de Lilith era extremamente séria. Seu coração pulou uma batida. Olhando para o rosto sorridente de Cão, ele sentiu um arrepio no coração. Ele olhou para o documento que Cão Aigu lhe entregou. Quando ele viu as condições densamente compactadas no documento, sua expressão ficou extremamente feia. Ministro Cão, essas condições são demais. As veias na testa de Lilith incharam enquanto ele lia as condições no documento. Cada condição era um ato de extorsão contra o Império. Embaixador Lilith, você está livre para ir embora. Cão Aigu disse com um sorriso. Então, ele olhou a hora em seu relógio. Ainda faltam 20 minutos para o surto do vírus da extorsão do juízo final. Talvez o vírus de extorsão do juízo final desapareça após o prazo. Pode não apagar os dados dos computadores. Talvez o seu país possa desenvolver um software antivírus para eliminar o vírus do ONS da extortion. Cão Aigu estava calmo e sem pressa. As veias da testa de Lilith incharam novamente. Cão Aigu o estava ameaçando. Foi uma ameaça flagrante. Se ele estivesse como sempre, ele teria se virado e saído sem dizer uma palavra. Mas agora ele tinha um favor a pedir. Ele não teve escolha senão capitular. Ele sabia que Cão Aigu estava zombando dele, mas só conseguia suportar isso. Ministro Cão, Lilith só conseguiu suprimir a raiva em seu coração. Como o tempo estava muito apertado, ele não fez rodeios. Ele cerrou os dentes e começou a marcar as condições que podia aceitar e uma cruz para as condições que não podia. Estas são as condições com as quais podemos concordar. Por favor, providencie para que a Divine Dragon Software Company retire imediatamente as restrições e nos deixe usar o Divine Dragon System. Lilith entregou o documento. Cão Aigu deu uma olhada. Embora Lilith tenha concordado apenas com uma pequena parte das condições do documento, cada termo era extremamente importante. Se fosse em qualquer outro momento, Lilith definitivamente não cederia a essas questões. Agora que foi coagido, ele só poderia fazer concessões. E as outras condições? Cão franziu a testa e olhou para Lilith. Ministro Cão, estas são todas as condições que podemos aceitar. Não podemos aceitar quaisquer outras condições. Se essas condições ainda não forem boas o suficiente, estou fora daqui, disse Lilith com uma expressão impassível, olhando atentamente para Aigu Cão. Ok. Na verdade, ao ver as condições que Lilith assinalava, Cão Aigu sabia que este já era o seu limite. Continuar a pressioná-lo só sairia pela culatra. Era melhor parar enquanto ele estava à frente. Um minuto depois, o documento oficial foi impresso e colocado na frente de Lilith. O repórter da emissora nacional de televisão estava pronto para tirar fotos de Lilith assinando o documento. Uma caneta foi entregue ao relutante Lilith. Embaixador Lilith, por favor, assine o documento oficial. Lilith hesitou por um momento. Ele estava visivelmente chateado. No final, ele assinou seu nome no documento e disse zombeteiramente: Ministro Cão, você está muito bem preparado. Cão Aigu tinha um sorriso no rosto. Ele não se importou nem um pouco com a zombaria de Lilith.
Afinal, Li Lide sofreu uma perda tão grande que ele teve que lhe dar uma chance de desabafar. Ministro Cão, eu assinei o documento. Por favor, tome providências imediatamente para suspender as restrições de instalação do sistema Dragão Divino. O tom de Li Lide era ansioso. Tudo bem. O ministro Cão pediu ao seu secretário que guardasse os documentos para a guarda. Ele sorriu e ligou para Li Shengyan. Embaixador Li Lide, as restrições de instalação foram suspensas. Você obteve o direito de usar o sistema Dragão Divino. Quando Li Lide ouviu isso, ligou imediatamente para a embaixada e pediu que informassem seu país. Acho que já está na hora. Por que você não fica para jantar? O ministro Cão disse educadamente depois que Li Lide encerrou sua ligação. Definitivamente farei isso na próxima vez. Depois de sofrer uma perda tão grande nas mãos do ministro Cão, como poderia Li Lide comer com ele? Depois de dizer isso educadamente, Li Lide caminhou em direção à embaixada. Embaixador Li, espere um momento. Vou pedir a alguém para fazer uma cópia do documento que você acabou de assinar. Quando a internet em seu país for restaurada, você poderá enviá-la de volta para seu país, disse Cão Aigu em voz alta com um sorriso no rosto. Ele entregou uma cópia do documento a Li Lide. Há mais uma coisa que preciso lhe contar primeiro. Em breve divulgaremos um comunicado à imprensa sobre a assinatura deste documento. Quer outra foto sua? Você não parecia feliz quando assinou agora há pouco. Os olhos de Li Lide quase pegaram fogo. Então ele acelerou e saiu. Esta velha e astuta raposa é simplesmente muito má. Depois de sofrer uma perda tão grande, como ele poderia ficar bem? Ele não explodiu porque estava em uma posição mais fraca. Além disso, quando ele estava assinando o contrato agora há pouco, todas as câmeras estavam apontadas para ele. Ele se atreveria a sorrir? Se ele realmente tivesse sorrido e a imagem fosse enviada de volta ao Império, ele seria imediatamente visto como um traidor. Capítulo 219 Surto de vírus. Academia de Ciências, Instituto de Pesquisa de Software. Quando a enorme área que pertencia ao Sunset Empire ficou verde, toda a sala de controle explodiu em aplausos entusiasmados. Então, o acadêmico Lincoln levantou-se e puxou Li Shengyan para a frente da sala de controle. Seus olhos estavam cheios de lágrimas quando ele pegou o microfone com entusiasmo. Camaradas, anuncio agora que o projeto ICEMA atingiu seu objetivo. O projeto ICEMA substituirá a administração de nomes de domínio Sunset como infraestrutura da internet. A partir de hoje, alcançamos verdadeiramente o controle autônomo da internet. Nossa segurança cibernética não estará mais ameaçada. Após o discurso do acadêmico Lin Ku, o público aplaudiu novamente. Os aplausos duraram muito tempo. Todos os pesquisadores que participaram do projeto ICEMA aplaudiram como se quisessem expressar através desses aplausos seus 20 anos de expectativa, 20 anos de luta e 20 anos de obscuridade. O acadêmico Lincoln esperou um pouco que os pesquisadores desabafassem antes de levantar a mão para fazer um gesto para que todos parassem de bater palmas. Meus camaradas, embora já tenhamos conquistado uma grande vitória, mas não tivemos sucesso total. Não podemos ficar orgulhosos e parar por aqui. No momento, acabamos de obter o controle da internet. O que teremos que fazer a seguir será ainda mais difícil. Isso é para proteger o servidor de nomes de domínio. Somente protegendo firmemente o servidor de nomes de domínio e impedindo a entrada do inimigo poderemos obter uma verdadeira vitória. A expressão do acadêmico Lincoln tornou-se gradualmente solene. O Sunset Empire foi pego de surpresa pelo Duons da Extortion vírus. Além disso, por não terem usado o sistema do Dragão Divino anteriormente, desta vez não tinham o poder de combater o vírus. Assim que as corporações multinacionais do Império do Pôr do Sol tivessem algum tempo para se firmar e consolidar sua riqueza de recursos, elas definitivamente seriam capazes de recuperar o atraso rapidamente. Portanto, agora não era hora de se orgulhar nem de comemorar. As expressões de todos ficaram sérias novamente por causa das palavras do acadêmico Lincoln. Neste momento, o acadêmico Lincoln continuou. É tudo graças aos seus 20 anos de trabalho árduo que o nosso projeto ICEMA conseguiu atingir esta fase de sucesso. Nos últimos 20 anos, acumulamos muita experiência em servidores de nomes de domínio e também desenvolvemos muitas tecnologias avançadas. Desenvolvemos um sistema de gerenciamento de nomes de domínio e IP mais abrangente e superior, juntamente com software relevante. Neste momento, o acadêmico Lincoln apontou para Li Shengyan. No entanto, a razão mais importante do sucesso do projeto ICEMA desta vez é por causa de Li Shengyan. A pessoa que mais precisa ser agradecida é Li Shengyan. É o sistema Dragão Divino desenvolvido por Li Shengyan que deu ao projeto Homem de Gelo a chance de decolar. Na verdade, Li Shengyan tinha muitas opções. Se ele decidir cooperar com a organização de gerenciamento de nomes de domínio do Sunset Empire, com certeza poderá obter mais benefícios. Pode-se até dizer que enquanto Li Shengyan nomear seus termos, o Império do Pôr do Sol certamente satisfará qualquer um de seus pedidos. No entanto, Li Shengyan desistiu desses benefícios que estavam ao seu alcance. Ele escolheu nos ajudar. Proponho que todos os nossos pesquisadores que participaram do projeto ICEMA se levantem e façam uma reverência ao Sr. Li Shengyan juntos. Obrigado. O acadêmico Lincoln disse em voz alta. Tudo bem. Todos no centro de comando se levantaram e olharam para Li Shengyan com gratidão. Acadêmico Lincoln, você exagerou minha contribuição. Por favor, não faça isso. Isso é o que eu deveria fazer. Li Shengyan ficou muito comovido com o que o acadêmico Lincoln disse. Esta foi uma honra suprema. Ele rapidamente apoiou o acadêmico Lincoln. Ele sentiu que o que fez não foi nada comparado ao respeitado acadêmico Lincoln. Além disso, ele tinha motivos egoístas para fazer tudo isso.
Ele se sentiu inferior comparado a um cientista verdadeiramente altruísta como o acadêmico Lin Ku. O acadêmico Lin Ku evitou gentilmente as mãos estendidas de Li Shengyan e disse com uma expressão extremamente séria: Li Shengyan, obrigado por tudo que você fez pelo projeto Homem de Gelo. Obrigado por tudo que você fez pelo Divine Dragon Country. Então, ele fez uma reverência para Li Shengyan. Obrigado. Li Shengyan segurou o acadêmico Lin Ku e recusou-se a deixá-lo fazer uma reverência. Obrigado, Sr. Li. Embora Li Shengyan tenha conseguido conter o acadêmico Lin Ku, ele não conseguiu conter os outros pesquisadores na sala. Todos agradeceram a Li Shengyan e se curvaram profundamente. Todos fizeram isso sinceramente durante todo o processo. Todos olharam para Li Shengyan com admiração nos olhos. Depois que Li Shengyan veio para o Instituto de Pesquisa de Software, tudo o que ele fez ficou claro para eles. Li Shengyan mereceu 99% do crédito pelo sucesso do projeto Iseman. Sem o apoio do sistema Dragão Divino de Li Shengyan, o projeto Homem de Gelo poderia não ter decolado fora do país Dragão Divino em 50 anos, muito menos substituir a estrutura de gerenciamento de nomes de domínio Sunset. E desta vez, com o apoio de Li Shengyan, o projeto Iseman derrubou o mercado global em 12 horas. E substituiu a organização original de gerenciamento de nomes de domínio. Ninguém jamais ousaria imaginar no passado que poderia obter o controle da internet. Portanto, todos ficaram sinceramente gratos e impressionados com Li Shengyan. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Por favor, todos por favor parem de se curvar, disse Li Shengyan apressadamente enquanto caminhava no meio da multidão para pedir a cada um que parasse de se curvar. Tudo bem, pessoal, por favor, sentem-se. Li Shengyan pode ficar impressionado com nosso comportamento. O acadêmico Lin Ku olhou para a aparência confusa de Li Shengyan e disse com um sorriso. Só então todos sorriram e se sentaram. Todos devem prestar muita atenção nesse período. Não devemos baixar a guarda. Devemos ficar de olho no servidor de nomes de domínio. Devemos lidar com as solicitações de nomes de domínio de outros países e formular um método perfeito de gerenciamento de IP e nomes de domínio. Depois que o acadêmico Lin Ku deu suas instruções, ele perguntou a Li Shengyan muito respeitosamente. Há algo que você deseja acrescentar? Li Shengyan balançou a cabeça. O acadêmico Lin Ku olhou para a hora e percebeu que faltavam apenas 3 minutos para o surto do vírus da extorsão do juízo final. Ele falou com Li Shengyan com uma expressão relaxada. Venha, há alguns computadores aqui que rodam Windows, Apple e Linux. Vamos ver se os dados nesses computadores serão apagados durante o surto do Duons da Extortion vírus. Vamos ver se haverá algum outro problema com os computadores após o surto do Duons da Extortion vírus. O acadêmico Lin Ku olhou para Li Shengyan de uma forma estranha. Na internet do Divine Dragon Country, a plataforma Douyin já havia sido restaurada. No entanto, como os dados originais foram infectados pelo Duons da Extortion vírus e não puderam ser lidos, havia poucos vídeos na plataforma. Como todos estavam acompanhando de perto o Duons da Extortion vírus, muitos streamers mudaram o conteúdo de sua transmissão ao vivo para se concentrar no que aconteceria aos computadores após o surto do vírus, se o Divine Dragon System não fosse instalado. Eu instalei o Divine Dragon System no meu telefone. É seguro, suave e fácil de usar. Eu também instalei o Divine Dragon System no meu computador. É seguro. O que aconteceria com você após o surto do vírus? O que mais eu posso fazer? Vou simplesmente perder todos os meus dados. Ainda há um último minuto. Irmãos, prestem atenção e não se percam. O relógio continuou correndo segundo a segundo em meio aos comentários de todos. Logo, chegou a hora do surto do vírus da extorsão do juízo final. Algumas pessoas olhavam nervosamente para seus telefones e computadores Apple, enquanto outras assistiam à transmissão ao vivo esperando para ver o que aconteceria. Outros optaram por desligar seus telefones e computadores para evitar o surto de vírus. No Império, o servidor de nomes de domínio da filial acabará de ser instalado com sucesso. O servidor de nomes de domínio de nível provincial acabou de ser implantado, mas os servidores de nomes de domínio de nível municipal e de condado ainda não haviam sido implantados. Não houve tempo para instalar a versão pessoal do sistema. Além de alguns computadores, nenhum dos outros computadores tinha o sistema Dragão Divino instalado. Aliado ao fato de o povo do Império estar acostumado a ser livre e indisciplinado, eles agiram como se não tivessem ouvido os anúncios pedindo o encerramento dos produtos eletrônicos. Só então, o vírus estourou. Capítulo 220 O vírus imparável. A transmissão ao vivo de Zantieshu já ultrapassou 3 milhões de espectadores online. As câmeras da transmissão ao vivo estavam voltadas para os equipamentos alinhados em fila. Entre esses dispositivos estavam computadores instalados com Windows, Apple, Linux e o Divine Dragon System. Também havia telefones celulares. Eles foram instalados com Apple, Android e Divine Dragon System. Todos os equipamentos estavam ligados. Zantieshu e o público fizeram a contagem regressiva na transmissão ao vivo. Irmãos, o que vocês acham que vai acontecer com esses equipamentos no final, depois que o último segundo passou? Todos os equipamentos não divinos do sistema Dragão na transmissão ao vivo ficaram pretos. Depois, todas as telas se transformaram em imagens clássicas com palavras brancas sobre fundo azul. Uma mensagem do hacker Cerberus apareceu nessas telas. Estou com raiva. Vou destruir tudo. Abaixo do texto, havia uma barra de progresso piscando rapidamente. Abaixo da barra de progresso, houve uma declaração ainda mais arrogante. Estou excluindo os dados do seu computador. Meros mortais não tentem resistir, ou sofrerão ainda mais. Na sala de transmissão ao vivo, Zantieshu falou. Irmãos, o vírus da extorsão do juízo final já entrou em erupção. Ele está excluindo os dados de nossos computadores e telefones. Vamos assistir impotentes enquanto esse vírus exclui todos os nossos dados? Absolutamente não.
Portanto, tenho que fazer alguma coisa. Quando um vírus exclui nossos dados, nossa resposta usual é desconectar o cabo de internet diretamente. Zantieshu demonstrou enquanto puxava o cabo de internet de um computador. Pelo que parece, desconectar-se da internet é inútil. Então eu teria que usar meu último recurso. Desligue o computador, Zantieshu disse enquanto pressionava o botão liga-desliga do computador. Depois de pressioná-lo por um minuto inteiro, o computador não deu sinais de desligar. Então, Zantieshu usou o mesmo método nos outros computadores. Foi o mesmo para todos os computadores. Eles não poderiam ser desligados de forma alguma. Ei, esse vírus é realmente incrível. Não consigo desligar os computadores. Deixe-me tentar ver se consigo desligar os telefones. Eu tentei e não consigo desligar o telefone usando os métodos normais. Zantieshu disse com um olhar solene. Zantieshu apertou o botão liga-desliga de seu celular com toda a força, mas simplesmente não conseguiu desligá-lo. Neste momento, um grande número de comentários apareceu na seção de comentários. Oh meu Deus, esse maldito vírus é muito agressivo. Meu telefone Apple foi originalmente desligado. Todos na internet disseram que desligar o telefone impediria a erupção do vírus, e devemos apenas esperar que a Apple encontre uma solução. Quando o vírus apareceu agora há pouco, meu telefone ligou sozinho. No momento está excluindo os dados do meu telefone. Meu também. O meu também mais 1.544.823. Que trágico. Acabei de gastar 10.000 yuans para comprar o modelo mais recente há uma semana. Oh meu Deus, meu computador Apple também foi inicializado automaticamente. Agora, o vírus também está excluindo os dados do meu computador. Irmãos, diante do vírus da extorsão do juízo final, é inútil mesmo que você desligue o telefone. Enquanto o dispositivo estiver conectado, ele será ativado automaticamente. Então, o Duons da Extortion vírus cumprirá seu papel e excluirá os dados do dispositivo. Só há uma maneira de evitá-lo: esgotar a bateria. Quanto ao computador, ele definitivamente não pode ser conectado. Enquanto estiver conectado, ele será imediatamente controlado pelo vírus e os dados do dispositivo serão apagados. Este vírus de extorsão do juízo final é muito poderoso. Porra, esse hacker chamado Cerberus é um demônio. Ele é tão malvado. Ele deveria queimar no inferno. Queime no inferno. Mais 1.545.265. Neste momento, na transmissão ao vivo de Zantieshu, ele franziu a testa ao descobrir que os métodos convencionais não conseguiam desligar o computador. Originalmente pensei que pressionar o botão liga-desliga era o movimento mais poderoso. Pode conter todos os vírus deste mundo. Parece que eu estava errado. Que vírus poderoso. Isso poderia desativar o botão liga-desliga de forma que você não conseguisse desligar o telefone. Isso é ridículo. Portanto, quero mostrar a todos o meu trunfo. Isto é, desligue o ponto de energia. Não acredito que este computador ainda possa funcionar sem eletricidade. Zantieshu imediatamente retirou os cabos de alimentação dos computadores dos pontos de energia à sua frente. Instantaneamente a tela que originalmente era azul com palavras brancas ficou preta. Todo mundo, olhem. Meu trunfo é poderoso, certo? Não importa quão poderoso seja o vírus de extorsão do juízo final, ele não é páreo para mim. Zantieshu fingiu deliberadamente ser presunçoso. Desligue o telefone se tiver coragem. Seu trunfo é inútil nos telefones, porque há uma bateria no telefone. Não tenho computador, só tenho um telefone Apple. Anfitrião, por favor, salve-me. Se você for realmente capaz, ensine-nos como desligar nossos telefones. É bom desligar a energia por um tempo. Mais tarde, no crematório. Você não viu a linha de aviso no computador? Estou excluindo os dados do seu computador. Meros mortais não tentem resistir, ou sofrerão ainda mais. Você acha que seus computadores ainda estarão intactos depois de desligar a energia à força e desligar o telefone? Vocês são muito simplórios, meus jovens amigos. Neste momento, a transmissão ao vivo de Zantieshu continuou. Camaradas, agora que desligamos nossos telefones, mantivemos os dados em nossos computadores? Você pode descobrir usando um método simples. Zantieshu conectou a fonte de alimentação do computador novamente antes de inserir um CD-ROM no computador. O CD-ROM contém o sistema P. Ele pode ativar o computador sem ler os dados no disco rígido. Zantieshu apertou o botão liga-desliga. Não houve reação. Então, ele continuou pressionando, mas ainda não houve reação. Anfitrião, pare de pressionar. A placa-mãe já está queimada. Não me pergunte como eu sei. Eu fiz isso com o anfitrião agora há pouco. Só que sou um pouco mais rápido que o host. Depois de perceber que não consigo ligar o computador, abri o computador e dei uma olhada. A placa-mãe já está queimada. Isso é ridículo. Anfitrião, você tem que me compensar porque meu computador não liga mais. Anfitrião, pare de experimentar e lutar. Seu computador está completamente destruído. O streamer está aleijado. Mais 2.158.863. Zantieshu testou todos os computadores uma vez. Todos os computadores estavam quebrados. No último computador havia um cheiro de queimado. O experimento agora nos disse: o vírus da extorsão do juízo final é realmente incrível. Como uma pessoa comum, meu último movimento não apenas não salvou meus dados, mas também danificou meu computador. É um golpe duplo. Pela aparência da situação atual, além do sistema do dragão divino, não há outra maneira de combater o vírus da extorsão do juízo final. Zantieshu concluiu. Então, ele viu um grande número de usuários atualizando uma pergunta na tela grande. E os telefones da Apple? Pedindo ajuda ao streamer. Pessoal, em relação ao problema dos telefones Apple, minha sugestão é esperar para ver. Se a Divine Dragon Software Company conseguir encontrar tempo, eles poderão lançar um kit de resgate para telefone da Apple. O significado era muito óbvio.
Os usuários da Apple não deveriam ter muitas esperanças. Comparado com a paz e a calma no divino país do dragão, o vírus causou enorme perturbação e pânico nos outros países. Foi como o dilúvio do apocalipse, destruindo tudo. Somente o equipamento instalado com o sistema Dragão Divino poderia escapar do desastre e evitar o impacto da inundação. Isto foi especialmente verdadeiro para o Império do Pôr do Sol. Devido à disputa com Cão Aigu, eles obtiveram o direito de usar o sistema Dragão Divino 30 minutos antes do surto do vírus. Os engenheiros tinham acabado de implantar o servidor de análise de nomes de domínio da filial com todas as suas forças quando o vírus apareceu. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.